episódio 69 do Talks by Léo, no YouTube e no Spotify, direto do estúdio da Podfactory aqui em São Paulo. E hoje eu recebo o Cristiano Mendes, que é Managing Director da Wix, a plataforma de construção de sites e serviços online. Cris, obrigado pela presença, por ter vindo e chegou agora há pouco em São Paulo, né? Isso, obrigado, Léo, obrigado pelo convite. Cheguei agora à tarde aí e vim praticamente direto para cá. Uma honra. Ô Cris, eu vou começar essa conversa, a gente se conhece há um bom tempo, mas eu tenho uma curiosidade aqui. Quando eu tava vendo o seu e-mail pessoal, o seu e-mail pessoal ele tem um domínio c19s.me. Quando eu vi, eu falei, cara, tem alguma semelhança com a 16z, que é Andreessen Horowitz, né? Mas eu quando tava nessa pauta, eu fui contar os caracteres e eu vi que a lógica não é a mesma, né? Qual que é a história desse domínio C19S? A lógica, a inspiração é essa. Eu tenho o nome do meio. Eu imaginei que tinha alguma coisa a mais. Eu tenho o nome do meio que é Walter, então meu nome é Cristiano Walter Mendes. Então entre o C de Cristiano e o S final de Mendes tem os 19 caracteres aí. Então ficou C19s.me. Então tá explicado. eu gosto de domínios curtos, principalmente para uso de e-mail, então foi essa escolha. Isso aí é o seu toque por ter trabalhado já há muito tempo, não só com tecnologia, mas com serviços de hosting, data center e domínios. Acho que pega essa mania, né? Pega essa mania, comprador compulsivo de domínios. Pensa em qualquer coisa, a gente tive uma ideia que de repente isso vira um negócio. A primeira coisa que faz é, vou procurar um domínio e já registro. Tem vários. Então, uma coisa, falando já nisso, trazendo lá para de onde a gente se conhece, né? A gente se conheceu há muito tempo atrás, quando você liderava o marketing da King Host, né? Que são serviços de hospedagem, data center, né? Muito voltado para o público de tecnologia, né? E eu tinha o outro podcast, que era o pioneiro, o Man the Arena, e a gente fez muitos eventos juntos, né? Você liderava o Conexão King Host, que já trazia muitos expoentes do segmento de startups, né, em eventos em várias capitais, para falar com o público, né, local, e a gente mediava diversas conversas. E de lá para cá, eu lembro de ter visto você liderando a GoDaddy, depois que você saiu da King Host, e a sua carreira, ela teve uma sequência muito interessante, né, de lançar várias marcas internacionais de tecnologia no Brasil, né? Sim. Mas entre a King Host e GoDaddy, ou nesse caminho todo, teve algum momento divisor de águas? Porque a sua carreira tem sido muito interessante. Pois é. Para mim, a grande mudança ela aconteceu quando eu entrei no mercado, esse mercado de host, né? Eu entrei na King Host, saindo de uma carreira basicamente de telecom. Eu sempre fui um cara curioso pra caramba, assim. Eu já fazia sites, né? Copiando o código-fonte de outros sites na época, colocava no front page, editava as cores e colocava sitezinho no ar, como hobby para a família. Fazia isso como uma atividade em paralelo e tinha uma curiosidade muito grande. Quando surgiu essa oportunidade de entrar na King Host, o Juliano Primavera, que é o fundador, um amigo, né, que a gente se conheceu na faculdade, ele me convidou, cara, me ajuda a criar o marketing da King Host, porque meu negócio surgiu e cresceu e atingiu um bom tamanho, mas muito voltado para o público técnico. E eu preciso mudar um pouco isso e crescer mais. Eu falei, legal, com certeza. Mas o que é mesmo a tua empresa? O que ela faz? Então, mesmo tendo essa familiaridade com o negócio, eu falei, o que a King Host faz? É data center? Não tinha um conhecimento tão profundo assim para saber. E, cara, para mim foi uma escola. Entrei nesse negócio de internet, na parte mais de infraestrutura, entender como é que aquilo funcionava. Eu falei, isso aqui é legal. Claro, durante a trajetória, trabalho de reposicionamento de marca, colocar a King Host num novo patamar de crescimento, modernizar a marca, reformular completamente o website como canal de aquisição e fazer o negócio crescer. E eu fui para Boston participar de uma conferência de hosting, a HostingCon, né? Super legal, várias empresas. Eu tô lá assistindo, vendo várias apresentações, e uma delas era um case da GoDaddy. Eu olhei para aquilo e falei, GoDaddy, as pessoas usam no Brasil, compram domínio, mas paga em dólar, tá tudo em inglês, né? Brasil, mercado tão grande. E eu falei, cara, de repente eles podem querer vir para cá também, né? Querer ir pro Brasil. Peguei o nome do cara que estava apresentando lá, o case, era um dos executivos C-level da GoDaddy, de responsável por host, e fui caçar ele no LinkedIn depois. Isso em que ano, mais ou menos? Isso era 2013, início de 2013, a conferência foi final de 2012, eu acho que foi por aí, eu comecei a amadurecer a ideia, tomei coragem e fui caçar lá o cara, o Jeff King, né? E aí achei, mandei mensagem e ele me respondeu. Eu mandei mensagem dizendo assim, cara, né? Trabalho aqui nesse mercado de hosting, né? E me vendendo como um grande expert já do mercado, tinha aprendido pra caramba.
E eu acho que tem uma oportunidade para a GoDaddy ter uma presença aqui no Brasil muito maior e conquistar um market share muito maior do que o que ela tem aqui e ser eventualmente líder desse mercado. E a gente foi conversando, acho que um pouco mais de um ano de conversa. Ele me apresentou para outras pessoas. Era um momento que a GoDaddy passava por uma transição, vinha um CEO de mercado, substituindo o founder, né? O Blake Irving, que era Chief Product Officer do Yahoo, assumiu como CEO de GoDaddy, trouxe uma visão diferente. E eles resolveram internacionalizar, né? E vários executivos veteranos do Silicon Valley que tinham feito, né, globalização de empresas, Microsoft, Google, Yahoo e tudo mais. E foi dentro desse contexto que eu entrei, né? Fui lá conversando, amadurecendo a ideia. A vaga não existia, né? Eu não me candidatei para uma vaga que existia de Country Manager da GoDaddy. Foi a partir dessa conversa que a oportunidade surgiu. No momento, obviamente, que as coisas coincidiram, que tinha essa troca de liderança, essa visão de expansão global. E eu entrei no meio desse time. Mas muito próximo de como tudo isso acontecia. Eu lembro que no primeiro ano, acho que eu fui 9 vezes para os Estados Unidos, né, para estar em reuniões no Silicon Valley, na matriz lá no Arizona, participando dessa discussão, dessa construção da expansão global, não só para o Brasil, mas colaborando com a minha experiência como alguém que entendia do mercado de hosting fora dos Estados Unidos, de como que deveria ser o caminho para ela entrar em outros mercados. Então isso foi uma experiência muito boa. E aí, que se a KingHost foi uma escola, o Google foi a GoDaddy foi meu MBA nesse sentido. Assim, cara, eu tive a oportunidade de trabalhar com gente muito boa, veteranos de Silicon Valley que tinham feito esses processos, levado MSN para o mundo inteiro, né? Gente que tinha expandido o Yahoo para o mundo inteiro, criado todo esse engine de globalização. E eu fiquei fascinado por aquilo. Aprender na origem, no momento que a companhia começou o processo, né? Ao contrário de outras empresas que começam a internacionalizar e já tem um playbook montado e contratam um country manager para startar uma operação, e é muito diferente o contexto, né? É diferente, porque nesse segundo contexto você é contratado para executar uma estratégia que já foi basicamente definida. Você refina um pouquinho ela, mas você basicamente executa o playbook, né? Não que não existisse um playbook para algumas coisas. Marketing, né? Existia uma área de marketing dentro de GoDaddy que entendia como fazer marketing dentro dos Estados Unidos e não entendia como fazer marketing fora dos Estados Unidos. Então ela tentou executar aquele playbook de fazer campanhas Super Bowl e toda aquela ação de mídia muito pesado em TV e replicar isso em outros mercados. E aí foi um pouco de tentativa, acertos, erros e aprendendo com esse processo e educando a matriz no processo de, cara, olha, vamos tentar uma coisa diferente, o mercado está respondendo para a gente que esse não é o melhor caminho e a gente precisa tentar outras coisas. E havia essa abertura dessa troca de co-criar esse formato de entender que às vezes tem que tropicalizar uma ideia ou adaptar outra nesse processo? Ou... Nem sempre, nem sempre existia. Para mim era muito claro que existiam naquele momento 2 GoDaddies, né? Existia, como era uma empresa que tinha perdido lá seu founder como grande líder, que tinha deixado porque ela precisava se preparar para ir para um IPO, então eu entrei num momento aí de 1 ano e meio antes do IPO de GoDaddy, onde os grandes investidores, os fundos, pediram a saída do Bob Parsons, aquele fundador exótico, excêntrico e um pouco polêmico, e trouxeram profissionais de mercado. Existia ainda, digamos, a velha GoDaddy e a nova. A nova era essa divisão internacional, o novo CEO, expansão, novas lideranças de expansão, e existiam a raiz. As pessoas que faziam ações, né, para o mercado norte-americano, aquela coisa de sempre fiz assim e sempre deu certo e continuo fazendo, e foram indo. E aí, quando a gente trazia essas informações, cara, acho que isso não funciona no Brasil, não tinha espaço. Aí era um pouco daquela postura de, então vai lá, tenta, vai dar errado, depois a gente conversa. Sim. Então, assim, deixa você fazer do seu jeito. Então, faz o primeiro do seu jeito aí. Vamos ver o que acontece. Aí não dava. Aí voltava. Pois é, Cristiano, não deu retorno. E aí, o que a gente faz? Entendi. Então, agora a gente criava o espaço. Mas foi um período que exigia muita flexibilidade, assim, tinha muita negociação, persuasão. Por isso que eu passava boa parte do ano indo para lá. Né? Um momento onde o trabalho remoto ele ainda era incipiente, mas existia até uma boa cultura, mas não substituía o contato pessoal, de eu criar a proximidade com os líderes dessas outras áreas e entender, cara, qual que é a dor desse cara? Porque a minha visão sempre foi muito essa, assim, qual que é a dor dele? Por que ele não quer abrir mão? É poder? Ele está preocupado com o quê? O que incomoda
incomoda ele se ele abrir mão e deixar eu decidir o que acontece lá no mercado. A leitura da cultura interna, né? É a leitura da cultura interna. E isso é fundamental para a coisa funcionar. E aí eu vi que marketing era realmente uma questão de poder. Eles sentiam que estavam perdendo o poder dentro da empresa, porque era até então uma marketing-led company e passa a ser uma product-led company, com um novo líder. E eles estavam tentando se agarrar aos últimos recursos que tinham. Falar, o budget é meu, eu que decido onde investe. Você não, nisso aqui você não toca. Então foi todo um processo de construção de uma relação, de ficar, deixa eu te ajudar a me ajudar então. Né? Vamos entender como é que você ganha e a gente trabalhando junto com uma colaboração, enfim, claro. E aí você vai desenvolvendo um trabalho, não é fácil, né? Eu envelheci, eu acho que alguns anos aí, ganhei alguns cabelos brancos nesse processo, mas é um aprendizado fantástico. Você sabe que a minha experiência com o GoDaddy é de um bom tempinho antes, talvez, de quando começou a internacionalizar, porque eu já comprava domínios, né, que não eram .br na GoDaddy, cheguei a comprar alguns certificados SSL via GoDaddy, né, então, e eu conheci GoDaddy por conta de um patrocínio num podcast que a GoDaddy Raiz, né, da época do Bob Parsons, fez no Dignation, que era o podcast do Kevin Rose, fundador do Dig, que é um dos primeiros sites da Web 2.0, 2006, 2008, e a GoDaddy patrocinava o Dignation. E aí eu comecei a virar cliente para comprar domínio, né? E essa é a memória que eu tenho, né? E chegando no Brasil, eram os mesmos serviços? Quais serviços eram os mais importantes da GoDaddy para o público brasileiro? Porque tinha uma série de clientes já no Brasil da GoDaddy tradicional, Sim. que não pré-internacionalização, né? Existia já uma base de clientes, né, como você, que consumia esses domínios que a gente chamava de domínios internacionais, né, que não eram os com BR e outros produtos. Essa base ainda existia. Boa parte do meu trabalho foi identificar qual parte do portfólio de produtos fazia sentido localizar para o mercado brasileiro. Porque o portfólio também ele era muito vasto e a gente estava no momento de enxugar. Né? A cultura era diferente. A cultura do Bob Parsons era quanto mais produtos, melhor. A cultura de Blake Irving era só vamos ter produtos que a gente entregue qualidade para o cliente e que a gente consiga suportar e faça sentido. Nesse momento, domínios, obviamente, é o carro-chefe, é o principal canal de aquisição da GoDaddy, né? A estratégia ela é muito baseada nisso até hoje, onde você tem o domínio com preço barato, um valor de primeiro ano baixo, depois da renovação ele sobe, você entra como porta de entrada. Eu tenho no mínimo 12 meses que o domínio com pagamento anual para fazer algum upsell em cima de você. Então eu vou ficar tentando te vender alguma coisa. Outro produto que a gente acaba enxergando... E o carrinho, para fechar, é tanta coisa que eu tenho que olhar para desticar, assim, dos checkboxes. Isso foi evoluindo. Eu tive um pouco de culpa nisso também, mas... quando a gente olha para isso, claro, hosting era um mercado que no Brasil ainda ele era relevante naquele momento, e eu vindo dessa indústria de hosting, eu enxergava uma oportunidade. O mercado de hosting no Brasil era caro. Né? Eu achava caro, eu vim de uma empresa de hosting, tinha uma boa participação, mas todos os players naquele momento, naquele contexto, eles eram relativamente caros, principalmente para um negócio menor. Então você não pagava menos que 40, 50 reais por mês para ter um planinho super básico de hosting, e você ia ter que construir seu site usando WordPress ou alguma outra ferramenta. Quando a GoDaddy veio, a gente decidiu usar uma estratégia de preços muito agressiva. Então vamos lá. A partir de um mercado onde a média do plano mais barato era em torno de 40 reais, a gente entrou com R$ 3,99. De hospedagem? De hospedagem. Nossa, eu não lembro disso. A gente entrou com o pé na porta, fazendo campanha de TV, mídia em vários lugares, a R$ 13,99 a hospedagem de sites. E você assinando por um ano ainda ganhava um domínio gratuito. Foi muito barato. Mas foi o custo da aquisição e de entrada no mercado. Era o custo de entrar no mercado. Era fazer parte dessa estratégia. Depois, algum tempo rodando isso, eu entendi que existia... A campanha não deu o resultado que a gente esperava. A gente esperava um crescimento muito maior do que foi. Porque qual que era a percepção desse usuário? Que era barato demais. Olha só. Ele associava isso à falta de qualidade.
poxa, é muito barato. E apesar de ter uma marca forte, com uma campanha massiva, né, inclusive de filme, né? Sim, mas era nova aqui no Brasil a marca. Então só quem era do nicho sabia. Quem era do nicho conhecia, quem não era tinha inclusive uma dificuldade tremenda de pronunciar o nome, né? Era a brincadeira com as variações de nome. Tanto que as nossas campanhas online, todas elas tinham uma infinidade de keywords aí para variar. Os typings, né? Mas o grande problema era o preço, tanto que a gente ajustou, subiu para R$ 9,90. Nossa. E aí, cara... Melhorou a conversão? Melhorou a conversão absurdamente. O crescimento foi absurdo. Óbvio que foi um trabalho de construção, de outras ações. Mas preço era um ponto. Preço era um ponto. Muito baixo. O preço era muito baixo. Né? E isso fez com que... Assim, isso é algo que eu me orgulho muito na minha trajetória, de ter proporcionado uma mudança no mercado de hosting no Brasil, tornando o produto mais acessível para o cliente final e de melhor qualidade, porque os concorrentes também baixaram o preço. Eles precisaram mudar. No começo foi um caminho um pouco mais de defesa, eu atacando a qualidade do meu produto. Quando chegou um ponto que isso não tinha mais como justificar, atacar a qualidade do produto da líder mundial, que entrou no Brasil oferecendo um serviço de muita qualidade e barato, eles tiveram que melhorar o produto, a oferta de produto e baixar preço também para se tornar competitivo. Quem ganhou isso? Com isso? O mercado, o consumidor. Então, esse foi um caminho. Depois a gente trouxe criador de sites, já pensando num novo público, num segmento muito mais leigo, né, que vai lá, constrói seu próprio site, porque o custo de desenvolvimento no Brasil ainda era relativamente caro naquele momento, e o Brasil... a gente tinha ainda uma cultura, ainda tem, né, muito de faça por mim, né, um do it for me muito forte. E aí a entrada do produto criador de sites como do it yourself, ele acaba apresentando umas barreiras. E aí foi um país curioso. Foi o primeiro país no mundo, a gente lançou um do it yourself aliado a um serviço de construção, onde você contratava um criador de sites a R$5 por mês e você pagava mais R$100. Eu tinha uma agência lá no México que fazia o site para você. Olha só. Então que tinha serviço profissional agregado. Serviço profissional agregado, porque, de novo, aqui a gente identificou que naquele momento, naquela entrada onde existia uma transição, a gente contratou algumas pesquisas de mercado, também viu que tinha uma base ainda muito grande de... precisava de alguém fazer o serviço pro cara. Nem num autosserviço, né, de um construtor que você podia só arrastar e criar, né, pegar templates pronto, não era simples o suficiente. Não era simples o suficiente. E aí depois a gente pode falar disso, mas eu particularmente... Até porque depois a gente, né, chega no momento atual. Né? Ele não é simples o suficiente até hoje. Acho que pra gente que está inserido em tecnologia é muito fácil, mas quando a gente vai para o mundo real e fala com uma pessoa comum, um pequeno negócio, a gente fala, é tão fácil quanto fazer um PowerPoint, mas quantas pessoas já fizeram um PowerPoint na vida e que esse PowerPoint tenha ficado minimamente bonito? Né? Então não é tão fácil assim, porque muitas vezes a pessoa tentava e ficava muito feio, não atingia a expectativa dela, porque ela começa a mexer naquele arrasta e solta, colocar alguns elementos e vai perdendo o padrão. Vai perdendo o padrão, o negócio vai ficando feio. Fala, poxa, eu não quero a minha identidade assim. Então ela prefere pagar alguém para fazer. Então esse foi um caminho dentro de GoDaddy, obviamente depois expandindo para América Latina, olhando outras coisas, mas foi uma jornada... Quanto tempo? Foram 4 anos e meio. Caramba, bastante. E você, quantas pessoas na Operação do Brasil você chegou a ter? A Operação do Brasil, ela começou comigo como o One Man Band, né? Fazendo tudo, acho que pelo menos por uns 6 meses, até a gente começar a rodar, estruturar e contratar pessoas. A gente chegou a ter aí diretamente umas 15 pessoas. Depois, em algum momento, a gente comprou uma empresa aqui no Brasil, né? Uma empresa de segurança online, que era a Sucuri, de um founder brasileiro, que tinha funcionários aqui, mas eles ficavam mais ou menos de forma matricial, né? Eram na operação brasileira, mas ligados a times de produto lá na Califórnia. Interessante. E até que uma operação relativamente pequena para rodar o que vocês rodaram, né? Muito, muito enxuta. Acho que essa é a grande filosofia, né? Eu vejo muitas empresas norte-americanas, é o resultado primeiro, o headcount depois, então a gente precisa fazer muito com pouco. E aí eu acho que entra também a diferença nessa cultura, quando a gente faz um contraponto com a empresa brasileira, quando ele começa a desenhar uma organização, ele desenha de cima para baixo. A gente às vezes tem o pensamento de desenhar a estrutura de uma determinada organização, departamento de baixo para cima. Eu vou começar uma área de marketing, eu começo lá com 2, 3 analistas.
cara começa com o head, com o diretor de marketing, procura alguém que seja hands-on, que consiga, né, botar a mão na massa e essa pessoa realmente produzir estratégica e taticamente, e aí depois ele vai expandindo esse time. Então ele paga um pouquinho mais caro, mas ele quer o cérebro, ele quer a capacidade de pensamento estratégico aliada com a execução, em vez de ficar perdendo tempo, não porque a pessoa não seja capaz, mas ela não tem a vivência e a bagagem para conseguir colocar o negócio e acelerar no nível que se espera. E aí eu vou emendar 2 perguntas nessa, né? Porque é interessante isso que você falou, porque você já falou basicamente quase que um playbook dos skills de um country manager que está iniciando uma operação de uma marca internacional tech, principalmente no Brasil. Porque eu já tive contato com outros amigos ou conhecidos em comum, né, que tiveram ou que têm carreiras similares, né, de startar operações de startups de outros países e tal, e começando com uma pessoa única, é bem isso, né? É iniciar e começar a gerar vendas. Não é isso? Para depois você começar a estruturar e aí você ter poder de convencimento de outros investimentos acontecerem, né? Mas essa questão de você ser estratégico e tático e hands-on, essa combinação é a combinação talvez que faz o profissional ter poucos profissionais com esse perfil, você não acha? Sim, com certeza. Eu acho que essa é a grande dificuldade. Quando você olha para o perfil, qual que é o skill de um country manager? Ele precisa ser empreendedor. Ele precisa ter essa vontade de colocar a mão na massa e fazer a coisa acontecer. Eu brincava que eu era... não como mal necessário. Não como mal necessário, como parte do processo. Né? Eu brincava que às vezes, cara, eu era o country manager e o estagiário ao mesmo tempo, que eu precisava ir no cartório, assinar um documento e reconhecer firma em alguma coisa, em algum contrato, fazia parte do processo. Né? Fazia parte do processo de construção, onde você, em um momento, está aplicando todo o conhecimento que você tem de mercado, da indústria, em prol da construção do negócio, e em outro você olha, poxa, eu preciso fazer com que isso rode. Né? Eu preciso fazer com que isso funcione, eu preciso colocar essa operação na prática. Porque eu acho que a visão das empresas, e aí talvez as empresas norte-americanas tenham uma visão talvez muito mais pragmática em relação a isso, essa coisa de primeiro o resultado, depois o recurso, quando você inicia uma operação em um novo mercado, aquilo é um teste. Você que está entrando nesse negócio como um country manager, como uma pessoa que está liderando isso, precisa entender que aquilo é um teste, é um trial. Em growth, isso seria um teste de um canal a mais. É um teste de um canal a mais. Vamos ver se dá certo. E aí, o meu papel, né, como country manager, função cara, fazer de tudo para isso aqui dar certo, né? Porque aí, né, a minha própria oportunidade, ela se prolonga, se expande. Eu vou poder contratar pessoas para trabalhar comigo e a gente vai aumentando e ampliando esse escopo. É desgastante? Não é um processo simples, porque, cara, eu passava aí trabalhando muitas horas por dia, no fuso horário da Califórnia, muitas vezes, né, para manter a coisa funcionando, você jogando em várias frentes, você não trabalha com uma área só. Eu tinha reuniões com o Legal para discutir um contrato, como é que cria um CNPJ no Brasil, contratação de empresa de consultoria tributária, contratação de empresa de jurídica, enquanto passava para a reunião seguinte para falar de produto. Então você tinha que fazer virada de chave muitas vezes muito rápida da discussão, da visão, ou entender, poxa, como é que o meu customer care vai suportar esse crescimento. Esse foi um negócio muito legal, por exemplo, quando a gente fala de care, né? Quando você pensa no country manager, cara, a gente já tinha clientes, a Goldari tinha clientes no Brasil. A maioria das empresas globais, se o produto dela é em inglês e ela recebe pagamentos em dólar, ela vai ter clientes do mundo inteiro, de alguma maneira. E esse cliente deixa informação para você. O que eu fazia? Né? Eu passei 2 semanas com o time de care lá no Arizona, conhecendo as pessoas, criando uma relação para que eles me dessem feedback na hora que acontecia. Eu fazia escuta de chamadas. Dos clientes brasileiros? Dos ou clientes geral? brasileiros. Dos clientes brasileiros. Porque tinha um timezinho pequeno lá que atendia em português? Atendia em português. Dava para chamar de português, assim, né? Porque eram americanos que tinham vindo em missão para o Brasil e aprendendo português aqui. Eu tava lá conversando... Então, português com accent forte. Com accent forte. Falei, cara, que missão é essa? Eu, com o meu passado assim, de família militar, falei, mas não lembro de missão militar americana no Brasil. Depois que eu fui entender, não, era a missão da igreja mormon, né? Aqueles que vêm, né, catequizar, enfim, andam por aí de calça preta, camisa branca, cachazinho. Eram esses caras. Então, eles aprenderam, digamos, um português nas ruas e um vocabulário super limitado e com um acento muito, muito forte. Então, o cliente brasileiro que ligava ficava irritado. Porque a gente fala rápido, principalmente quando você tá brabo, né? Sim. Quer reclamar de uma coisa, você vai lá e fala, cara, pode repetir mais devagar porque eu não entendi.
E aí não entendia a nuance da pergunta, né? Porque ele estava habituado a um português muito linear, assim, sem muitas nuances, sem muitas figuras de linguagem. Então era um problema bastante grande que a gente tinha nessa operação. Mas aí o meu papel era ser criativo. Eu precisava não só cobrar o time de recrutamento responsável pelas posições de care. Eu falei, cara, acha brasileiro aí. Ele disse, não tô achando. Achar brasileiro com português nativo lá. No Arizona. A gente não estava falando da Flórida, Sim. Nem da Califórnia. A gente está falando do Arizona, né? Um lugar que não é assim o destino preferido dos brasileiros para emigrar. Um lugar que passa dos 40 graus no verão, né? E qual foi a estratégia de growth que você... Foi um growth hacking, né? Eu vou fazer um team building com esse pessoal aqui. Levei eles para jantar na Fogo de Chão, que tem em Scottsdale. E eu sabia, ambiente brasileiro, vou conhecer gente aqui. E tinha uma Fogo de Chão lá? Tinha uma Fogo de Chão. E a gente sentado, veio o garçom veio, vocês são brasileiros? Eu falei, não, eu sou. O cara começou a conversar em português, eu falei, brasileiro, né? E você tem família aqui, né? Sua esposa trabalha no quê? Comecei a puxar a conversa. Cara, não, tem uma comunidade aqui, tem muita gente. Eu falei, cara, tô precisando de gente, eu preciso de brasileiros mesmo, assim, para crescer o meu suporte, porque já começava a escalar. Aquelas campanhas iniciais, a gente botou de pé com o suporte do jeito que dava. Tinha umas 12 pessoas, né, com esse português super limitado para colocar de pé a operação. Só que a gente começou a fazer essas campanhas, começou a rodar TV, a demanda foi subindo. E seu gargalo para retenção começou a ser suporte. E era suporte. E aí nessa conversa eu falei, cara, não, toma aqui meu cartão. Eu, naquela época eu usava cartão de visita ainda, faz tempo. Aí toma aqui meu cartão, manda o pessoal falar comigo. Olha só. Tô só. contratando, só precisa saber falar português, o resto do treinamento todo a gente dá. Tinha umas 6 semanas de treinamento super intensivo, no processo era muito bem estruturado para poder trabalhar no suporte. Falei, cara, falando português, manda, a gente dá um jeito. E aí a gente cresceu, foi escalando, aumentou aquele time de 12 para umas 30 pessoas. Olha só, só com as famílias dos funcionários da Fogo de Chão que estavam na comunidade, que estava em algum lugar lá que vocês não sabiam que existia. Sabia que existia. E tinha gente das famílias que poderiam ser empregadas. Poderiam ser empregadas, e as conexões deles, e amigos e conhecidos, e isso foi gerando indicação. E a gente conseguiu, então, aumentar não só o tamanho, mas melhorar a qualidade do suporte oferecido, né? Então, esse foi o primeiro movimento. Claro, depois isso não foi suficiente, a gente chegou no limite aí da comunidade Ia ter brasileira. que abrir mais Fogo de Chão ou importar brasileiro. Ou importar brasileiro, Arizona. ou criar um programa de imigração aí, oferecer o Arizona como destino, né? Mas aí o caminho foi outro. Legal. E aí, com esse playbook da GoDaddy, como que foram os próximos passos? Porque me parece que isso foi o seu grande MBA para depois você replicar e buscar outras oportunidades, e que parece para mim que foi tudo muito intencional, né? Já olhando a forma como você criou a oportunidade, né, para o cargo da GoDaddy quando expandiram para o Brasil, aconteceu mesmo quando você passou pela Shopify e agora na Wix? Foi bem semelhante, né? Depois de um tempo na GoDaddy, obviamente, as coisas começaram a mudar, mudou a liderança, enfim, achei, cara, acho que já fiz o que eu tinha para fazer aqui, atingir meus objetivos. E bastante tempo, 4 Foi bastante anos. tempo. Eu falei, cara, deixa eu pensar o que eu vou fazer agora. E aí eu fiz essa reflexão, acho que eu entendi que é isso aqui o que eu sou bom em fazer, né? E acabo gostando também, né? Porque esse é um dos pontos que eu enxergo, né? Aquilo não é um pouco avesso ao senso comum, não é fazer aquilo que você ama em fazer, porque se fosse isso eu ia querer ser roqueiro, tocar a guitarra e ter uma banda de rock, mas eu toco horrivelmente mal, ia passar fome, e eu descobri que eu sou bom em fazer isso. Eu fiquei, cara, deixa eu fazer uma análise aqui de outros mercados interessantes. Se naquele momento era o momento, talvez, de infraestrutura de hosting, web presence, agora já é um momento onde e-commerce é muito mais presente. Eu já percebi isso dentro de GoDaddy, porque eu acabei trazendo o produto de e-commerce de loja online da GoDaddy para o Brasil. E, cara, tem uma demanda forte aqui. Eu falei, cara, que empresas... Quem é o grande player? Quem são os grandes players? Quem são esses caras? Mapeei ali 2, 3 empresas. Fui analisar a cultura dessa empresa, fui olhar o que esse cara escreve lá como seus valores, fui procurar vídeos no YouTube para ver palestra de founder, de CEO, para entender se tinha um match, assim, essa ligação com a cultura da empresa. Eu falei, cara, tem essas 2 aqui que me interessaram. Vou fazer o mesmo processo que eu fiz lá com a GoDaddy, vou caçar quem são as pessoas, deixa eu entender. E aí uma delas era a Shopify, eu percebi que eles já tinham um movimento de expansão internacional em alguns mercados, mais voltados para a Índia e para o mercado asiático.
Eu falei, cara, esse aqui talvez já tenha um cargo desse. Eu sabia mais ou menos os cargos. Não, deixa eu procurar o VP de International, o diretor de International. Achei o cara, mesma coisa. Mensagem no LinkedIn, contei um pouquinho da minha história, o que tinha feito com o GoDaddy. A gente conversou também por uns 7 meses, trocando mensagens por LinkedIn, por e-mail, batendo papo por Skype, construindo a posição. Aí eu já tinha também muito mais maturidade de negócio, de entendimento de como fazer isso e de quais seriam as minhas demandas como profissional para fazer isso da forma correta, né? E construindo esse relacionamento, esse entendimento, cara, olha, a gente precisa disso, esses são os recursos que minimamente eu entendo que precisa fazer. Durante esse processo, você acaba gerando um comprometimento, um engajamento naquela relação. Obviamente que eu fiz uns drafts de planejamento estratégico, né? Redigi alguns documentos antes de fechar a vaga. Assim, como parte do processo de construção, porque eu acabo me apaixonando tanto... É o custo de aquisição da vaga. É o custo de aquisição da vaga, assim, eu acabo me apaixonando pelo problema de uma maneira que eu falei, cara, olha só, eu tô fascinado por isso aqui, mapeei todas essas oportunidades, áreas de melhoria, onde a gente precisa desenvolver o produto, melhorar para evoluir. E acabou evoluindo, eu entrei, né? Shopify já é uma empresa diferente, uma product-led company, né? Com um founder alemão que criou uma empresa no Canadá, né? Então você tem uma pessoa super reservada no país mais polido do mundo, talvez, né? Que pede desculpa antes de falar qualquer coisa, né? Já começa se desculpando. Uma postura bem diferente de entrada de mercado, né? Se você tinha lá um GoDaddy agressiva, né? Entrando com o pé na porta, refletia isso em tudo, né? Com um budget gigantesco de investimento de marketing, a gente chegou aqui no Brasil quebrando paradigmas absurdos dentro desse meio. O Shopify é uma empresa diferente, né? Com uma postura diferente, uma cultura muito forte de empresa, de negócio, e uma cultura que vem do founder, ele está lá até hoje, que vem do Toby, né? É o jeito que ele enxerga como um negócio deve operar dentro da sociedade, né? Ele fala muito em criar uma empresa centenária. E isso tem uma verdade muito grande. Não é uma coisa que ele fala da boca para fora para parecer bonitinho. É a verdade que ele persegue em criar um negócio que seja realmente perene e sustentável ao longo do tempo, né? E aí você tem uma cultura, um jeito de fazer negócio. Eu vim já muito mais acelerado, pediram para eu... Calma um pouco, né? Desacelera. Desacelera. Calma aí. Faz o seguinte. Toma esses primeiros 90 dias, 120 dias aqui para você conhecer a Shopify. Né? Assim, entender do nosso negócio já na vaga. Olha só. Assim, para entender do nosso negócio, entender do produto, da empresa, aquela coisa. Tá, mas e aí, né? Quando é que eu vou começar a fazer alguma coisa, né? Então, aí foi um processo onde, nesse caso, já existia aí uma estrutura de internacionalização com um perfil diferente, né? Enquanto o GoDaddy existiu o entendimento de vamos buscar no mercado referências, pessoas que já fizeram isso e que saibam fazer e criaram essa máquina e abriram mais de 47 mercados em 2 anos. Na Shopify foi um processo de usar pessoas de dentro de casa, né? Pratas da casa que estavam lá há muito tempo, com uma cultura muito forte de experimentação, né? Eu acho que isso é um nome, uma característica muito grande da Shopify, que é a experimentação. Pegar algumas pessoas e vamos experimentar. E eu entendi que esse era o meu papel dentro daquele contexto, né? Assim, não é porque agora você está entrando aqui como um country manager que a gente vai colocar bastante recurso, investimento, orçamento disponível. Não? A gente está experimentando esse mercado, assim como estava experimentando vários outros. Só que para quem gosta de fazer a coisa acontecer, você está enxergando um monte de oportunidade na sua frente, né? O mercado de e-commerce no Brasil é relativamente sólido, até quando a gente fala de plataformas. Tem players bem representativos, com bons produtos aqui. E gerou uma expectativa muito grande no mercado quando anuncia que Shopify contratou um country manager que está criando essa presença local. É muito forte. Então, a marca ela era conhecida e aí o mercado ficou esperando. Porra, agora esses caras vão vir com tudo, né? Você vai pegar, se for como que o Cristiano fez com o GoDaddy, cara, vai criar um estrago. E não foi. E acho que até as grandes plataformas deviam ter ficado de olho para ver se seria um grande competidor.
Sim, elas ficaram, elas acompanharam muito de perto isso, né? Eu, obviamente, depois de um relacionamento no mercado, conversando com algumas pessoas, todos ficaram muito surpresos. Eles esperavam uma ação muito mais forte, mas a estratégia ela foi outra. Por quê? Como uma empresa de produto, meu papel era analisar o Product Market Fit de Shopify no Brasil. E existiam muitos gaps de produto. Existiam muitos gaps no produto para o mercado brasileiro. A gente tem várias questões regulatórias, de coisas simples como um campo de CPF ou CNPJ no checkout. A gente tem questões de hábitos de uso de UX, como o checkout transparente, que não é algo que é um problema em outros mercados. Não tem problema nenhum nos Estados Unidos você redirecionar para a página do PayPal para concluir a transação. Aqui no Brasil tem. O usuário, quem está comprando, ele entrega mais confiança quando o checkout ele acontece sem redirecionamento dentro do mesmo ambiente. Então, eram vários elementos, às vezes muito pequenos. Como é que preenche o endereço? Usava Google Autocomplete, que começa pelo nome da rua, depois não preenchia número. A gente precisa quebrar o endereço para a formatação da nota fiscal eletrônica no Brasil. Só que o checkout era único para o mundo todo. Então, se eu fizesse essa quebra de formatação de endereço naquele momento para atender o Brasil, eu quebrava a estrutura de checkout de endereço para o mundo inteiro. Putz, basicamente num SaaS, né? Obviamente, o quanto teria que localizar, e aí basicamente o que você está falando é do checkout em diante, né? É do checkout em diante. Porque a usabilidade de vitrine, de página de produto é a mesma. É a mesma. Talvez coisinhas brasileiras de informar o parcelamento na página de produto, detalhezinhos, fretes, que talvez eu consiga desenvolver através de um app de terceiros no meu App Store. Então, acho que aí esse é um dos lados, né? A plataforma ela tem um ecossistema muito grande e ela era relativamente aberta. Então, algumas soluções eu tinha que usar criatividade. Poxa, isso aqui eu não vou conseguir desenvolver com o time de produto porque eu entendo que a plataforma não está preparada para modularizar e atender uma demanda específica de um país. Então, eu vou através do marketplace, encontrar parceiros no mercado brasileiro, desenvolvedores que, cara, tem as APIs aqui, tá a fim de desenvolver essa solução que resolve uma dor. E aí você coloca na App Store, cobra um valor que você quiser por esse produto e você resolve a dor do usuário brasileiro e a nossa base está crescendo. Então a gente foi identificando caminhos, mas eu acho que para mim a maior sacada dentro de Shopify foi entender que o produto ele não estava preparado para o mercado como um todo. Então eu tinha um mercado que era o mid-market, onde eu tinha que desenvolver um canal de agências parceiras para atender aquele cliente com ticket maior e que sabe o porquê investir na construção de uma loja, porque o pequenininho não adianta, não ia pegar esse cara, ainda mais cobrando em dólares, que esse era um outro grande entrave até hoje. Coisa que a gente já aprendeu lá no passado, que tem que cobrar em reais, né? Tudo bonitinho. Na Shopify também, a política global cobra em dólar no mundo inteiro, porque a estrutura não permitia cobrar em moeda local de diferentes países. Então, assim, você vê que muitas vezes debaixo do capô, assim, quando você abre, as coisas não são tão bonitas assim, né? Mas aí quando você olha para esse cenário, o outro era uma coisa que começou a me chamar a atenção, que era o dropshipping. Eu falei, cara, que negócio é esse aqui, né? Por que isso aqui atrai tanto? Aí você vai ver que tem um produto lá, uma solução, tem uma comunidade e acaba enxergando o Shopify como produto. Cara, vamos usar esse aqui como vertente de crescimento. Então era o mid através de canal. Através de canal. E aí o outro formato era dropshipping, que aí virou uma frente de crescimento grande. Uma frente de crescimento. E dropshipping era muito em cima de influencers, afiliados, porque aí dropshipping era em cima de conteúdo. Sim. Porque a aquisição do usuário de dropshipping, quem buscava esse conteúdo, e aí eu entrava em fóruns de Facebook, de outras redes, para entender qual era o comportamento de busca de plataforma de quem queria fazer dropshipping. Falei, cara, esse cara tá buscando através do conteúdo. Tem esses caras que dão esses cursos de como fazer e ele dá o curso em cima de uma plataforma. Então vamos trazer ele para usar Shopify como uma plataforma, usar o Oberlo, que era o app de dropshipping, e aí aquilo foi a explosão de crescimento que a gente teve aqui no Brasil. Cara, então o grande caminho foi de Product Market Fit foi identificar o produto como era, como que você conseguiria escalar. Foi justamente isso. Era como era o produto, quais eram as minhas restrições em termos de desenvolvimento de produto, qual que era o tamanho da fila de roadmap de engenharia para resolver um problema. E, cara, eu não vou ficar de braço cruzado aqui esperando chegar a minha vez na fila para resolver um problema. Então, criar métodos alternativos. E para qual segmento de mercado que isso não é um problema?
pro cara do dropshipping não era um problema. Pagar em dólar pro pequeno negócio é um problema, que o cara não tinha cartão de crédito internacional, não sei mais o quê. Aí eu vi que o cara do dropshipping nos fóruns dava uma dica pro outro, não, compra cartão internacional pré-pago, faz recarga em dólar. Os caras davam um jeito, porque eles tinham tempo para isso. E que tem uma cultura já internacionalizada pelo modelo de negócio, cultura internacionalizada, uma cultura de buscar tutorial, conhecimento. Sim, e conteúdo. Já paga por conteúdo até internacional, de repente. Sim, e aí esse cara se virava com a plataforma do jeito que estava, não era um problema, e funcionou super bem, e aí cresceu pra caramba, porque eu precisava colocar lá nos dashboards gerenciais lá, precisava fazer o Brasil aparecer entre os top markets, né, pro C-Level, para eu ter espaço para discutir, cara, ó. Para você destravar. Para eu destravar os recursos. Etapa lá. A minha próxima etapa, porque eu fiquei, cara, olha só, botei o Brasil aqui entre os top do mundo, agora vamos investir lá. Aloca recursos de engenharia, de desenvolvimento para resolver os problemas de produto que a gente pode crescer muito mais. Que aí mais. O resto do mercado inteiro. E aí mostrava para eles, cara, isso aqui não é nada. Isso que a gente cresceu é só uma superfíciezinha do mercado, a gente tem um mercado gigantesco pela frente. Mas a gente teve mudanças de priorização, entendimento que não era o momento, a empresa decidiu investir mais em localizar o produto no mercado europeu primeiro e crescer. E aí, para mim, aquilo era um entrave, né? Aquilo era ficar um pouco amarrado. E aí, acabou coincidindo disso, do Google bater na minha porta e me oferecer uma oportunidade lá. E aí a gente estava conversando até antes de começar a gravar, né? Aquela coisa do Google, para quem trabalha em tecnologia, sempre aquele, né, nome que em algum momento a pessoa pensa, puxa, eu quero passar por lá, né? Tinha muito no começo, quase 20 anos atrás, era um badge, né? Era um troféu assim, de excelência de carreira, de certa forma, né? E aí eles te procuraram para fazer o quê lá? Pois é, para mim também, era esse sonho. Cara, Google, né? Eu quis entrar no Google logo que ele chegou no Brasil, não consegui. E aí, 16 anos depois, apareceu a Headhunter do Google, bateu na minha porta para me oferecer uma posição, me vendeu como, cara, tem uma startup aqui dentro da área de small business que faz parcerias com plataformas de e-commerce. Né? Esse business está passando por uma transição de modelo de negócio e a gente precisa de alguém com experiência no mercado de e-commerce, de plataformas, para conduzir essa transformação. Basicamente, era a área de channel sales dentro de Google, pivotando para product partnerships. Porque saindo daquele modelo de reseller que por diversos motivos já tinha saturado e não fazia mais sentido para o negócio, indo para um modelo onde você deixava de olhar pequenas agências de tecnologia, de MarTech, e passava a olhar para grandes plataformas com grandes bases de cliente para introduzir o produto Google Shopping dentro delas e aí sim você permitir que um pequeno negócio pudesse criar uma campanha de Google Shopping com poucos cliques. Era uma estratégia de aquisição massiva de clientes, porque numa plataforma você tem N, né, clientes já dentro dela, né? Sim. Então sim. envolvia integração. Envolvia integração. Então eu tinha um componente técnico, eu tinha dentro da minha equipe profissionais técnicos que faziam arquitetura da integração, análise das APIs dos dois lados e conduziam todo o esforço de desenvolvimento apoiando o parceiro a fazer essa integração, e pessoas mais de business development, né, que faziam todo um estudo, faziam o business plan, analisavam o tamanho da oportunidade, conduziam a negociação. E depois de lançado, isso passava para uma mão de uma pessoa de growth, que aí o objetivo dela, uma vez lançada a parceria, a integração concluída, era crescer o uso, a adoção do produto, aí com mais estratégias de adoção de produto, mais product marketing mesmo. Muita gestão de projeto. Muita gestão de projeto, muito BizDev, muita negociação com grandes empresas. Ciclos longos, né? Ciclos bastante longos, porque eram negócios complexos, acho que primeiro, a partir do pitch mesmo, né, de você convencer a empresa de qual que é a vantagem para o usuário dela fazer isso. Porque quando eu olho do lado do Google, para mim é fantástico, mas para a empresa, ela precisa mobilizar recursos de engenharia dela, de desenvolvimento, que são recursos escassos para toda a empresa, principalmente para plataformas de e-commerce, de modo geral. E essas pessoas precisam botar a mão na massa para construir a integração. E aí são 3, 4 meses de desenvolvimento que essas pessoas estão fugindo do core para integrar a Google Shopping. Então tem todo um trabalho de fazer um business case muito sólido, de mostrar o potencial de número, de ganho, né, de retorno financeiro que a empresa pode ter, que o parceiro pode ter ao fazer a integração também. Qual era o modelo de negócio? Porque você falando assim, me parece que é um B2B to B.
Porque você fazia um negócio com a plataforma para atingir o usuário da plataforma, para ele virar anunciante. Isso aí. E esse era o jogo final de adquirir mais anunciantes em escala para o Google Shopping e para as plataformas de ads do Google, né? Sim. Então, o modelo de negócio, ele é muito bom para o Google, porque ele olha para a tua plataforma. O Léo tem essa plataforma de e-commerce aqui, você tem seus clientes criam lojas virtuais, você tem 50 mil clientes. Eu digo, Léo, eu sei que uma dor que tu tem é diminuir o tempo de primeira venda desse cliente e a recorrência de vendas desse cliente, porque tu ganha um take rate em cima de cada transação que é completada em cima da tua plataforma. Ao integrar com o Google Shopping, o teu cliente fazendo campanha, ele vai vender mais e aumenta teu take rate, aumenta a lifetime value. Eu, como Google, eu não te dou nada de comissão do meu bolso. Eu não te dou nenhum rebate do investimento que o seu cliente vai fazer, mas você vai ganhar muito mais no longo prazo, aumentando o lifetime value de sua base e tudo mais. Esse era o discurso. Às vezes era difícil de vender a integração só com esse discurso. Em alguns casos, quando o parceiro era muito grande, aí sim exigia uma negociação onde tinha um revenue share em cima do investimento da base dele. Mas de um modo geral, era com esse argumento. Eu tinha um time muito bom, eles conseguiam vender isso aí. Quanto tempo você passou lá? E aí, como que foi essa transição? Porque de lá, vamos chegar até o momento presente. Sim. Né? Como que foi esse processo e depois como que foi a chegada da Wix, que é o business atual? Eu passei 13 meses no Google, né? Foi meu trabalho de pandemia, não conheci ninguém pessoalmente, eu fui contratado remoto, trabalhei remoto o tempo inteiro e saí de lá, né? Então, para minha equipe, eu era só uma imagem na tela do computador, um avatar. E eu saí do Google e pensando no que eu ia fazer, eu confesso que eu fiquei frustrado, assim, né? Quando fala Google, eu esperava uma oportunidade, uma coisa diferente, mas era um big corp, muitos processos, muitos procedimentos que fazem total sentido para o tamanho que o negócio tem. Mas para mim, um cara mais empreendedor, que gosta de fazer mais as coisas, que não está habituado a ter um trabalho tão limitadinho dentro de uma caixinha, eu queria voar minhas asas, né? Queria fazer mais coisas, né? Queria ter mais autonomia, mais liberdade, e lá não tinha, né? Então, eu saí de lá para entrar na loja integrada como Chief Product Officer, né, numa visão de ajudar a loja integrada a construir a visão de produto e estratégia para um IPO. Para mim não funcionou, não tinha um alinhamento de cultura muito grande, eu decidi sair e mais ou menos nesse momento onde eu decido que isso aqui não faz sentido para mim e nem para eles, apareceu um headhunter da Wix. Essa oportunidade eu não criei, essa me encontraram. Um headhunter australiano que estava trabalhando para buscar country managers para alguns países, um deles era o Brasil. Ele chegou até mim, entusiasmado, super animado. Falei, cara, achei o cara certo e me convencendo, tentando me convencer Foi o processo inverso aí. Da vaga, do porquê que eu deveria participar. Eu tinha acabado de sair de loja integrada no momento assim de que eu queria pausar um pouquinho e pensar um pouco, repensar minhas escolhas, meus caminhos. Eu falei, poxa, eu já fiz isso antes, né? Será que eu quero ser country manager de novo? Por mais que você tenha um título, um escopo maior, na prática não muda muito, mas o desafio era interessante, porque uma das coisas que eu acabei trazendo para mim como motivação para o trabalho foi identificar oportunidades onde eu pudesse gerar um impacto positivo na economia do Brasil, principalmente para o pequeno negócio. E aí eu enxerguei que eu tenho essa capacidade aqui, sou bom em ajudar empresas de fora a entrar no Brasil. E se eu puder casar isso, aliar isso a entregar mais qualidade de produto, tornar um produto acessível, mais barato no mercado brasileiro, cara, fantástico. Aconteceu lá com GoDaddy, com Shopify, a gente popularizou a ferramenta, pelo menos para alguns segmentos de mercado, e olhe para o Wix. O Wix não é nova no mercado brasileiro, né? O Wix já tem uma base muito grande aqui. E um detalhe, a Wix cresceu sem presença, né, local, não é isso? Cresceu sem Mas presença local. ela já era localizada em português antes de ter operação? Era, já era localizada. Porque tem gente que confunde, que acha que o Wix é brasileira, não tem? Tem, né? Tem gente que acha que o Wix é brasileiro, tem gente que acha que o Wix é americano. O Wix é israelense. O Wix surgiu lá em 2006. Quer dizer, tem muito tempo, né? Só que ela já foi criada olhando para o mercado norte-americano. A Wix hoje não é localizada para Israel. A plataforma não está disponível em hebraico em 2022. Né? O seu
país natal, aí onde fica seu headquarters e praticamente 70%, 80% da empresa está lá. Mas no Brasil o Wix começou a operar em 2010, mais ou menos, quando o CMO da Wix, o Omer Shai, ele decidiu fazer algumas campanhas para testar em português e espanhol, campanhas de Google Ads. E funcionou, e começou a adquirir clientes e ter bastante tração aqui no Brasil. O Wix é uma plataforma de criação de sites que segue o modelo freemium. Então você tem um plano gratuito para sempre, você tem um produto grátis, você consegue criar um website de forma gratuita. Então isso no mercado brasileiro funciona muito bem. Né? O Brasil hoje é a segunda maior base de clientes do Wix no mundo, só atrás dos Estados Unidos. É um país muito representativo para o negócio. Então, quando esse headhunter fez o pitch, depois eu conversando com outros executivos, né, durante o processo, eu queria entender qual que é a contribuição, né, que eu poderia dar para esse negócio, já que o negócio é representativo, né? O Brasil já é representativo para o Wix no mundo. O que eles esperavam disso? Então, o objetivo foi, e aí, claro, eu entendi durante essas conversas que tinha muito espaço ainda para melhorar, né? Não só da visão de negócio, né, para o Wix, onde você tem uma base gratuita muito grande, você precisa aumentar a conversão disso para planos pagos, aí que pega o calcanhar de Aquiles do brasileiro, que na hora de tirar dinheiro do bolso e pagar já é diferente, já muda, entender onde que meu produto peca para que esse número seja baixo ou relativamente baixo. Essa razão de free para pago no Brasil, ele é muito desbalanceado em relação aos outros mercados, provavelmente. É desbalanceado. Principalmente quando o meu benchmark é Estados Unidos. Então, a comparação, quando eu faço essa análise, e aí quando eu olho nessa proporção de base pagante, eu já não sou mais o segundo maior do mundo. Aí eu já caio algumas posições nesse sentido. E aí, o entendimento foi, cara, como é que eu otimizo esse processo fazendo uma análise de produto? Né? Porque eu acabei adquirindo um pouco esse lado de ser um cara mais de produto, olhar para produto, experiência de usuário, entender onde é que está o problema aqui para não converter. Né? E são coisas que eu acho que muitas vezes você consegue só entender a partir do país, a partir do mercado local. Ou você tendo alguém muito experiente fora, mas que conheça aquele mercado, que é muito difícil. Aí você pensa que era uma empresa israelense fazendo isso tudo lá de Israel. Sim. Né? Sem as nuances da cultura. Sem as nuances da cultura, entendendo por que o brasileiro quer pagar com boleto, qual que é a importância desse negócio. Aí entender o boleto, eles inventaram esse negócio de Pix agora, aí como é que paga com Pix, por que o brasileiro prefere pagar mensal e não anual, e várias outras nuances. Às vezes, como essa tradução, como você falou, já era localizado, foi localizado por pessoas lá em Israel. Né? Por mais que sejam brasileiros, muitas vezes são brasileiros que já estão longe da nossa cultura aqui por algum tempo. Aí, fazendo uma piada, lá foi você procurar uma fogo de chão em Tel Aviv. E aí era fogo de chão kosher, né? Não, mas lá não tem. E aí eu acho que o desafio é justamente esse, assim, agora entender onde que eu consigo e posso melhorar o produto, né? Desenvolver a relação internamente de novo, numa estrutura matricial super complexa, que o Wix. O Wix também tem uma presença de founder, que é o CEO, muito forte e que dita a cultura de muitas formas, e ele é uma pessoa um pouco anárquica, no sentido de ser avesso a qualquer coisa que é padrão de mundo de negócios. Então, entro eu lá, ainda mais depois de ter passado uma temporada no Google, pergunto, cadê o organograma? Não tem. A gente não usa organograma. E como é que eu sei quem é quem? Você conversa com as pessoas aí e descobre. Vai vendo. Qual é o comunicador que usa o Slack, Teams? Usa Slack, usa o chat do Google. Nada é obrigatório. Você não tem uma coisa padrão. Você usa o que você acha melhor, né? E aí eu falei, tá tudo bem. E quando a gente vai olhar para pessoas, como é que é o processo de avaliação de desempenho? Como é que eu olho... qual que é o leveling guide aqui para entender os levels, para eu abrir as posições, contratar pessoas? Não tem. A gente não usa isso. E isso hoje? Isso hoje. Quantas pessoas na Wix em todo... No mundo hoje são um pouco mais de 6 mil pessoas. Caramba, meu. Como funciona? Tô aprendendo. O Wix, ela tem essa versão, né? Tudo que é padrão em termos de cultura organizacional e empresarial, o Avishai decidiu, né? O CEO e fundador, fazer diferente. Então, não precisa de organograma, não faz essa coisa de avaliação de desempenho, empodera e dá autonomia para as pessoas poderem
realmente tocar o negócio como donos mesmo, sem tantas amarras. É claro que isso facilita e, ao mesmo tempo, às vezes faz com que você gaste um pouco mais de tempo para achar a informação que você precisa, entender quem que é responsável pelo quê, né? Principalmente quando você está afastado da matriz, né? Eu aqui no Brasil, pensando no negócio para América Latina, preciso resolver um problema, ou acho que tem uma oportunidade de melhoria no produto aqui, quem que é o dono disso? Né? Eu, em vez de entrar no organograma e olhar abaixo do CPO, deixa eu ver quem que é o dono da ferramenta de booking, de agendamento, e achar o cara e pingar ele para conversar, aí eu gasto muito mais tempo para descobrir. E o poder também de agrupar quem é necessário para que uma frente nova aconteça, que pode estar fragmentada em mais de uma célula, squad, ou seja lá o que for, né? É muito fragmentado, né? É bem fragmentado, e ao mesmo tempo eu vejo que ainda é muito concentrado em Israel, em Tel Aviv. Então acho que tem um processo de amadurecimento da empresa em termos de como trabalhar com mercados internacionais, por mais que já esteja presente nos Estados Unidos há bastante tempo e que nos Estados Unidos tem aí mais de 1.000 pessoas, né? Ainda é um trabalho diferente, porque quando você pensa em Wix, mesmo o headquarters em Israel, ele estava até então pensando só nos Estados Unidos e contando com o apoio de pessoas locais, né, no desenvolvimento do negócio. Agora você colocou outros países nessa equação e precisa entender como é que eu suporto esses países, esses mercados, qual que é o modelo, como que eu descentralizo a tomada de decisão, ou como que eu insiro essas pessoas na tomada de decisão, que muitas vezes acontece informalmente lá numa conversa de corredor. Então é um desafio diferente de internacionalização por conta do modelo adotado, que gera uma certa velocidade, mas numa estrutura global ele pode ser um problema, né? É um modelo diferente daquilo que eu vivenciei. Eu acho que todos esses modelos eles têm prós e contras. Nesse caso, eu acho que a gente está num momento de desenvolvimento, de entender como fazer isso, né? Eu acho que tem um trabalho muito importante, mas de outro lado eu vejo que todos os country managers que foram contratados, eles trazem uma bagagem bastante grande de ter feito isso antes em outras empresas, então ajuda no processo de educar a matriz do como fazer, né? E ajudar a matriz nesse processo de vamos trabalhar aqui juntos para definir a melhor forma de fazer essa expansão. Então, você troca com os outros country managers sobre isso? Porque deve ser o desafio de todos por igual, né? Sim, a gente tem um grupo de WhatsApp só nosso, onde a gente discute com mais como liberdade. Chegaremos na HQ para falar sobre tal ponto. Vamos em bloco. Vamos em bloco. E o que vocês acharam dessa... Tem um sindicato. Tem um sindicato de country managers aí, de VPs. Aí a gente chega lá e discute, cara, o que vocês acharam dessa definição aqui? Acho que não faz muito sentido. Aí tu eu também acho que não. A gente faz um motim. Não, brincadeira. Aí a gente organiza, né, o argumento e mostra os contrapontos. Pro bem do crescimento da companhia globalmente, né? Pro bem globalmente. Eu acho que é uma empresa muito dinâmica, né? Ela consegue se ajustar. Eu acho que aí vem o lado positivo dessa contracultura, é a velocidade com que ela se adequa às mudanças de mercado. Então a gente está vendo uma mudança muito grande no mercado, sinais de recessão em alguns momentos. A gente viu uma euforia muito grande durante a pandemia de crescimento, de ida para online. Sim. E agora a gente tem uma retração bastante grande, né, como contraponto disso. E a empresa ela tem conseguido se ajustar muito rápido, com um impacto muito pequeno, né? Quando a gente fala em layoffs, demissões, dentro desse contexto, acho que no mundo a Wix demitiu umas 100 pessoas. Então, assim, ela precisou fazer alguns ajustes, mas ela conseguiu se ajustar e se adaptar mais rápido a essas mudanças, antevendo aí algumas alterações no cenário e fazendo isso de forma bem, bem positiva, eu diria até. Como que está o cenário hoje do mercado que vocês estão inseridos, né? De construtores de site e os serviços também agregados? Porque quando você falou sobre o teu desafio na GoDaddy, né, você falou, puxa, a gente trouxe um produto, desenvolveu um serviço de construir site, mas naquela época ele não era tão friendly ainda, né? Você acha que o produto da Wix ele está muito mais adequado como usabilidade, facilidade para o usuário? E quem é o perfil do usuário Wix hoje? Sim. Não, o produto com certeza, ele é muito mais amigável, né? E eu diria que sempre foi, né? Eu mesmo
Nos tempos de GoDaddy eu já usava o Wix em alguns projetos pessoais, porque eu conseguia, com a minha habilidade, construir um site muito mais bonito, né? Olhando esteticamente assim, o resultado final daquilo. Mas o produto da Wix, acho que essa é uma grande diferença, né? Quando a gente olha para empresas que são single product, entre aspas, mas no Wix você tem lá 6.000 pessoas pensando nesse produto. Dentro de GoDaddy, criador de sites, era uma unidade de negócio com 200, 300 pessoas olhando para aquilo. Então, é natural que você tenha um produto com uma melhor qualidade, com mais recursos e que você entregue uma facilidade de uso maior. Acho que isso evoluiu, né? Quando eu olho para o Wix, a gente tem, por exemplo, uma ferramenta que chama ADI, né? Que é um criador que usa AI, que é um Automated Design Intelligence, né? Onde você vai criar um site sem precisar fazer nada. Eu entro lá como usuário, super leigo, eu coloco meu negócio aqui, é uma floricultura em Porto Alegre, eu boto alguns dados do meu negócio, ele me faz umas perguntas para escolher uns estilos de design que me agradam e a ferramenta cria o site para mim. Quer dizer, não é nem você escolher template, preencher template, não. Ele já te entrega montado. Ele me entrega montado, ele vai me perguntar qual é o nome do seu negócio, qual é o endereço, os seus contatos, o que você quer que apareça lá, e ele vai criar esse site para você. Depois você pode editar, fazer alterações, modificar, mas ele entrega pronto. Então acho que isso remove muito essa barreira de entrada do pequeno negócio. Aquilo que a gente fala, mas um criador de sites arrasta e solta, é igual um PowerPoint, né? Mas a maioria das pessoas nunca fez nada no PowerPoint. Eu mesmo, meus PowerPoints não ficam bonitos, né? Enquanto mais um site. E isso vocês exploram já com campanha? Porque esse recurso eu não tinha visto, nem conhecia que existia, mas ele tem tido tração? Ele tem tração. O que eu vejo na estratégia de Wix, o marketing do Wix ele é muito voltado para aquisição. Então, ele busca adquirir o usuário, o cliente, no momento da intenção. Ele não procura criar intenção naquele usuário. Então, se entende... Criar intenção através de conteúdo, através de conteúdo, awareness, educação. Então, o Wix entende que existe já, né, de uma forma geral, muito conteúdo sendo produzido, muitas outras pessoas, empresas desenvolvendo e ajudando a construir a intenção, e ela quer fazer o investimento dela só no momento em que a intenção ela já existe naquele usuário. Não vou julgar se isso é 100% certo ou não, mas hoje tem mais de 200 milhões de usuários na plataforma. Então, de alguma forma, tem sido assertivo. Mas aí vai uma pergunta mais técnica. Então, se é no momento da intenção, ele está muito em search, performance e tudo mais como canal de aquisição? Sim, primariamente sim. São esses os canais principais de aquisição. Então, aí que eu acho que peca, porque eu vou educar meu usuário sobre o produto depois que ele já está lá. Então, e aí eu preciso desenvolver uma jornada de onboarding desse usuário onde eu entregue esse valor, onde eu entregue essa informação de que, olha, você tem esses dois caminhos para seguir. Você quer usar esse criador automático ou você quer fazer você mesmo escolhendo um template? A experiência no produto tem que ser impecável, então. Ela precisa ser muito boa. Mas aí o problema é que você talvez não pegue aquela pessoa que está na dúvida ainda, será que aqui é difícil de fazer? Se eu informasse antes, aqui você tem criação automatizada, talvez eu ampliaria meu addressable market aqui nessa etapa do funil, meu topo de funil seria maior. É uma hipótese, eu acho que tem pessoas muito boas no marketing lá para pensar nisso e testar. Um grande desafio que o Wix tem, assim como eu olhava para Shopify também, fala em Wix, o Wix é criador de sites. O Wix não é só um criador de sites, né? Uma plataforma muito mais robusta do que isso. Ele tem um criador de sites, blogs, uma ferramenta robusta de agendamento de serviços online, ferramenta para quem tem hotel e você fazer reserva de quartos e fazer a gestão de tudo isso com integração com os canais de distribuição de hotelaria, por exemplo. Uma ferramenta de online store. E eu tenho uma divisão chamada Wix Enterprise, onde através das minhas soluções e as APIs, eu consigo atender grandes empresas também com demandas muito específicas. Curioso. Não só aquele pequenininho. Então, assim, quando você fala, quem são as personas? De novo, o Wix não trabalha com persona, ele trabalha com intenção. Então, se você tem um negócio com a intenção de construir uma plataforma de e-commerce
escalável e robusta, eu tenho um produto que atende essa intenção, essa necessidade de uso. Mas aí quando você vai, por exemplo, né, por esse caminho de atender o mercado enterprise, ele vai para um outro, ele começa a agregar serviço, então. Ele agrega ele serviço. começa a ter customização, né? Ele tem customização e aí a aquisição ela é diferente, obviamente. Aí eu tenho time de atendimento, Sim, eu vou ter outro ciclo de venda. outro ciclo de vendas e total customização da plataforma. Então aí eu vou ter um arquiteto de soluções trabalhando nesse projeto que vai desenhar todo o escopo. Eu vou ter um parceiro de fulfillment desse projeto, uma agência de desenvolvimento ou uma empresa de desenvolvimento que vai fazer propriamente toda a construção do software, da necessidade que esse cliente tem e a entrega e o acompanhamento disso. Então aí eu entro num outro mercado que ele é bem diferente. Mas a plataforma por si só ela é robusta, flexível e totalmente escalável, né? Você pensa que é a mesma plataforma que suporta 200 milhões de usuários pode suportar tranquilamente o seu negócio, por mais robusto que ele seja. Então ele vai ser quase como se fosse um core de um CMS do site, que daí você personaliza integrando com desenvolvimentos externos, mas o que você quer dizer é que o core do sistema ele é robusto o suficiente para atender um mercado enterprise. Ele é robusto o suficiente. Seja por quantidade de dados, por tráfego, o que for, né? O que for. Então eu tenho a minha infra, ela comporta qualquer necessidade de tráfego, de uso, de acesso. E ao mesmo tempo o meu back-end ele é flexível para eu conectar um ERP que não tenho lá nas minhas integrações convencionais. Para eu conectar um meio de pagamento que não seja um meio de pagamento convencional. Então ele é bastante modular e eu consigo chegar nesse mercado. Muito bom. Ô Cris, eu vejo vários denominadores comuns em várias coisas que você falou de GoDaddy, Shopify, Wix, né? E uma coisa que eu vi de similaridade na tropicalização ou no ajuste de uma empresa internacional no Brasil tem muito a ver com preço, né? E eu li uma matéria, um artigo seu no seu blog, eu acho que até desse ano, que você fala sobre a estratégia da Starlink de precificação como uma baita masterclass de como trabalhar a localização de preço e tudo mais, né? Quais são os seus aprendizados sobre isso nas operações que você liderou? Com certeza, isso eu escrevi, acho que tem umas 2-3 semanas. Starlink ela começou a operar no Brasil, acho que em janeiro, fevereiro oficialmente, com aquela estratégia normal que é, eu tenho o meu preço no mercado norte-americano, converto para moeda local e vejo no que dá. E só um detalhe para o público, que se alguém não conhece, Starlink é a rede de satélites que provê acesso à internet rápida no mundo inteiro, né? E que entrou no Brasil custando, sei lá, R$700 por mês, mais o custo do hardware, antena, né? Isso aí. A mensalidade de R$700, mais uns 3 mil e tantos reais aí da antena. A concepção original dela é para zonas remotas, rurais, onde você não chega à internet por outros meios. Mas os early adopters acabam consumindo com outros fins, né? E fãs do Elon Musk. Mas quando a gente olha para essa estratégia, o que ela fez? Alguns meses depois, ela ajustou esse preço, mas não foi simplesmente reduzir de 700 para R$300. Ela justificou isso de uma forma tão inteligente que me chamou a atenção, porque essa é uma briga minha constante em qualquer uma dessas empresas, que é vamos analisar a paridade do poder de compra do mercado local. Porque não é simplesmente eu cobrar em uma conversão em dólares, eu preciso entender qual que é o poder de compra do brasileiro. Infelizmente, para essas empresas aqui, a gente vai ter que cobrar menos. Em alguns outros mercados europeus, onde você vai ter uma moeda mais forte, uma economia mais forte, você pode cobrar inclusive um pouco a mais do que cobra no mercado norte-americano. A realidade do nosso mercado ela é essa. Então, você analisar esse cenário competitivo de precificação. As empresas elas demoram muito tempo para entender isso. Mesmo a GoDaddy, com uma estratégia super agressiva quando entrou, cobrando super barato, em alguns outros produtos ela demorou bastante tempo a entender que ela precisava reposicionar aquele preço. A Shopify não entendeu até hoje. Ela cobra $29. E aí isso é um contraponto para mim, pessoalmente, que eu olhava para aquilo, que esse discurso de Arm the Rebels não está fechando.
porque meus Rebels aqui estão ficando ainda mais rebeldes, cobrando $29 dele com a cotação do dólar subindo mês a mês e o cara não sabe quanto que ele vai pagar. É o Rebels da classe média alta, então. Um novo tipo de anarquia aí, mais elitizado. Então o discurso para mim não casava. E aí quando eu olhei esse e-mail, né, da Starlink comunicando a mudança de preço, eu falei, cara, eles aprenderam isso tão rápido, né? Entenderam isso. E você se identificou muito. Eu me identifiquei muito. Com a dor que você sente. Foi muito legal, uma dor que eu e provavelmente outras pessoas em posições similares devem ter passado tantas vezes nessas discussões de precificação. E os caras não têm presença aqui, né? Não tem ninguém aqui, ou talvez a demanda tenha surgido em algum outro mercado, mas eu vi depois a notícia que eles ajustaram o preço em diversos países também, seguindo essa mesma lógica de usar a paridade do poder de compra, né? O Purchase Power Parity, como indexador para fazer esse ajuste. Eu achei aquilo fantástico, cara. Se toda empresa tivesse essa visão ou essa inteligência de análise de mercado, o crescimento pode ser muito mais rápido. Queria falar sobre suas lições de carreira, né? Porque, de novo, né? Tudo foi muito estrategizado e intencional. Aconteceram alguns acidentes positivos, como quando o Google chegou, né, você não estava buscando, mas você teve muita intenção em tudo que você fez ao longo da carreira de Country Manager em diante, principalmente, né? O que você acha que são os principais skills para um General Manager, Country Manager de uma empresa internacional, principalmente de tecnologia, quando vai operar no Brasil? No Brasil, acho que tem que conhecer muito bem o mercado, né? Conhecer o mercado que você está inserido. Os problemas eles são muito semelhantes. Você pode até ter uma variação, às vezes, de indústria, mas de um modo geral, como que se inicia um negócio no mercado brasileiro, as dificuldades, os entraves que a gente sabe muito bem que é para operar um negócio aqui no Brasil. Eu acho que outro skill é aquilo que a gente falou um pouco antes, que você tem que ser empreendedor. Você tem que estar disposto a colocar a mão na massa, não achar que eu sou um executivo agora, eu só delego, eu só lidero, eu não faço mais nada. Então, assim, é você colocar na massa, analisar planilha de Excel, escrever documento, escrever planejamento, fazer tarefas que muitas vezes você pensa, poxa, isso aqui é algo que eu fazia há 20 anos atrás, estou tendo que fazer agora. Mas entender aquilo como parte do processo que é super ser empreendedor dentro de um contexto corporativo. E a vontade de aprender, assim, eu acho que tem que ser curioso, né? Se você tiver essa curiosidade de entrar dentro daqueles contextos, cara, deixa eu entender como é que essa coisa está acontecendo lá. Você pode ser um country manager espectador, que você está aqui esperando com que lá no headquarters decidam tudo que precisa ser feito, ou você pode ser um country manager ativo e participante do processo, que vai lá e dá pitaco, que vai lá e enche o saco e diz, olha, eu acho que não é bem assim. Dá para fazer diferente. E aí você mostra contexto, traz conhecimento e as pessoas passam a te ouvir. Ninguém vai te convidar. Ninguém vai te convidar. Ninguém vai dizer, ô, Cristiano, vem cá, me dá a sua opinião aqui. Porque as pessoas que estão lá, elas estão lá por um motivo, elas estão de certa forma empoderadas no seu cargo e elas têm certeza daquilo que elas estão fazendo. Uhum. Mas você vai lá, compartilha experiência, olha, já fiz algo semelhante, o resultado foi esse, o caminho que vocês estão indo de repente pode ser outro. Então acho que você ter essa curiosidade, essa ousadia e querer participar do processo, acho que isso é fundamental, porque se você ficar só como espectador, no momento que tiver que fechar o mercado vai ser fechado. Não, lá não tem muita contribuição, né? Não está crescendo muito, a pessoa não contribui muito para o negócio, para expandir o conhecimento da empresa em relação a isso. O seu mercado corre risco. Eu acho que isso para mim sempre foi um diferencial, assim, de participar, de ser ativo, de ajudar na construção desse entendimento de como se fazer. Isso é uma área que me interessa bastante, eu busco compartilhar um pouco de conteúdo, principalmente no LinkedIn sobre isso, mas tem que querer fazer. O Cris, uma pergunta atual dos tempos que a gente vive, né? Porque você estava falando aqui já de muito tempo, você já estava acostumado a fazer o trabalho remoto, né? E aí, isso foi mandatório, né? Esse formato no início da pandemia, então todo mundo teve que se adaptar.
criar as suas rotinas, usar as ferramentas, né, tentar adaptar a cultura, contratar ou retreinar seu time. Eu passei por isso, vi muita gente. E aí depois, nesse praticamente pós-pandemia, a gente vê discussões acontecendo da volta ao trabalho híbrido, ou algumas pessoas muito vocais defendendo o trabalho presencial, que só assim você cria certas serendipidades, né? Porque eu já vi gente defendendo que o trabalho operacional muito técnico direcionado, remoto, funciona super bem, mas certas nuances do presencial, que certas coisas surgem por conta da interação física, vamos dizer assim, não acabam acontecendo e talvez não seja o melhor para a companhia. Eu não tenho uma opinião formada, eu acho que o trabalho híbrido talvez seja o melhor caminho, né? Tenho trabalhado muito no remoto, né? Como que você vê isso, né? E como que você acha que é a fórmula para ter um engajamento do time e resultado e gestão no trabalho remoto que você está muito acostumado? Pois é, eu trabalho remoto desde 2014. O que eu vejo o híbrido talvez seja o melhor caminho, né? Quando eu olho no cenário antes de pandemia, mesmo eu estando remoto, eu sempre viajei muito, eu sempre tive muito contato presencial com as pessoas, e essa serendipidade do acaso, ela é muito importante. Eu ia para uma reunião com algumas pessoas, por exemplo, aqui em São Paulo, ou até mesmo nos Estados Unidos, e por acaso encontrava diversas outras com quem eu não tinha agendado uma conversa, com quem eu não tinha me planejado para conversar, mas estar naquele ambiente do escritório me permitia conhecer. Eu ia lá para encontrar o Léo, deixa eu te apresentar aqui o fulano aqui e tal, acho que pode ser importante, estava falando de alguma coisa de Brasil e tudo mais, a gente se conhece, conecta e cria um vínculo que pode não ser exatamente para aquele momento, mas depois você está num outro projeto, desenvolvendo algum outro trabalho, poxa, eu conheci o cara lá que é o controller, agora eu preciso falar com ele. Isso mudou, né? O que eu vejo hoje, eu acho que o híbrido, ele ajuda bastante dentro desse contexto a construir essas oportunidades das pessoas se conectarem. Mas também tem que ser um híbrido intencional, né? Não pode ser um híbrido onde cada pessoa decide quando ela vai para o escritório. Eu sei que isso é chato. A sincronia de time, né? A sincronia, ela precisa existir, porque senão, eu vou te dar um exemplo. Eu fui há pouco tempo para os Estados Unidos para encontrar algumas pessoas. Eu só encontrei aquelas pessoas que eu fui encontrar, porque no escritório não tinha mais ninguém. Tava todo mundo trabalhando de casa. Então aquela serendipidade do momento ali de estar lá, e quando eu comecei a olhar para ele, poxa, será que tá valendo a pena eu me deslocar do Brasil, vir para os Estados Unidos para fazer 3 reuniões presenciais? Desse formato não tá. Aí o meu entendimento, obviamente, para o meu tipo de atividade faz sentido quando eu vou ter um off-site onde vai reunir várias pessoas dentro de um tempo determinado no mesmo local, e aí todo mundo precisa interagir e a interação acontece, porque aquelas viagens como eu fazia antes, aquelas não fazem mais sentido. E aí você, nesse modelo de um off-site, de um evento e tudo mais, você tira o melhor de estar junto com as pessoas. Eu tiro o melhor de estar junto com as pessoas, porque eu refleti bastante sobre isso. Eu fiquei pensando, eu sempre gostei pra caramba de viajar, né? De ir pro lugar, de conhecer as pessoas. Eu fui pra lá, eu me senti ocioso. Eu me senti desperdiçando o meu tempo e o dinheiro da empresa por estar lá, sei lá, uma semana em Nova York e não conseguia aproveitar aquilo da melhor maneira possível. Porque, cara, eu conhecia as pessoas que eu queria conhecer, mas não ia passar o dia inteiro com reunião com as mesmas pessoas o tempo todo, né? E criar oportunidade. Aí teve a infelicidade de ter tido uma festa na semana anterior da empresa e 70% pegou Covid. E aí eu tô lá e não tem ninguém dentro do escritório, né? Isso é um clássico, né? recente de que aconteceu com quase todas as empresas. Então, nesse cenário, eu acho que é isso. Assim, eu gosto muito do remoto, eu sou fã do trabalho remoto, eu não abro mão disso, né? Eu moro lá em Porto Alegre, no meu exíliozinho. Trabalho remoto de casa, mas eu gosto de ter a oportunidade de ter contato com as pessoas, de você criar esses momentos de interação entre os times. Porque a transferência de cultura, ela só acontece dessa maneira. Né? Ela é muito mais forte ou muito mais rápida, né? Quando você tem essa oportunidade do contato humano. O ser humano é um ser social. A gente precisa desse contato social. Durante a pandemia, eu me sentia mal, assim, de ficar em casa isolado e não poder viajar e encontrar com as pessoas, né? E de ter esse contato, de ter que ficar trabalhando sozinho. E aí quem olhava, você não está acostumado a trabalhar remoto? Eu tô. Mas era um remoto intencional, onde eu tinha opção,
Uhum. Eu tinha a opção ou de estar em casa ou de estar em outro lugar. Quando a gente remove essa opção, né, acho que dificulta bastante. E aí o time, ele precisa criar elementos de trabalho também que permita com que o trabalho remoto seja produtivo, né? Uma comunicação assíncrona, você desenvolver maneiras de compartilhar muito mais contexto, sem precisar estar em reunião o tempo inteiro, senão a gente fica em reunião o dia todo, na frente do computador. É você compartilhar conhecimento sem precisar que ele seja na forma de uma reunião. Eu escrevo um documento, um hábito que eu adquiri ainda na época de Shopify, que é assim, a gente compartilha o contexto, antes a ideia daquilo que você quer discutir com as pessoas, todo mundo colabora naquele Google Doc, deixa seus comentários, e se precisar para uma tomada de decisão, aí você marca uma reunião com aquelas pessoas. Senão já está tudo resolvido ali naquela interação. Então você tem que ter uma cultura e também os perfis contratados que possam ser proativos em buscar colaborar nesse formato assíncrono. Assíncrono. Né? Porque o que eu vejo, né? Se a cultura e a forma de trabalhar, o bumbo da operação não estiver sendo batido para que se trabalhe dessa forma e não tiver os perfis corretos, você vira quase que um fiscal de toda hora ver se as pessoas estão colaborando ou não. E aí também é difícil, né? Aí é difícil, aí você não consegue. Assim, aí seu trabalho vira ficar supervisionando, controlando... Timesheet. Timesheet. Assim, eu trabalho com pessoas em fuso horários muito distintos, né? Tenho colegas e não só a minha equipe aqui no Brasil, mas lá em Israel, nos Estados Unidos, tanto em Nova York quanto na Califórnia, no Japão, na Austrália. Muitas vezes a forma de compartilhar a informação, o conhecimento, além de ser um doc, eu gravo um vídeo para ter essa pessoalidade. Eu quero passar uma informação, transmitir um contexto maior, transmitir a emoção da expressão física. Eu gravo um vídeo e compartilho aquele vídeo com as pessoas para eles assistirem no momento que eles acharem mais apropriado, para não precisar fazer com que alguém lá na Austrália acorde no meio da madrugada para uma reunião comigo, que não é o fim do mundo, mas é uma informação importante, mas ele pode consumir aquela informação no tempo dele. Então, criar esses hábitos de você encontrar maneiras de compartilhar. Isso para que você operacionalize esse trabalho no momento em que ele está remoto, isso é fundamental. Nossa, isso é legal. Quase que uma lição prática que eu vou levar já pro meu negócio. A gente opera muito lá, o nosso modelo, porque, de novo, né, eu acho que é cultura, processo, ferramenta e aí plugar os perfis corretos. Né? Acho que é esse tripé, né? E a cultura é a atitude, é a mensagem que você passa no dia a dia, né? O processo e ferramenta foi o que a gente adaptou muito ao longo da pandemia. Hoje a gente funciona muito com Slack, com Google Workspace, né? Como ferramentas, e com ClickUp para gestão de tarefas, timesheet e tudo mais, né? Mas o Slack hoje é o nosso centro de tudo e tá tudo conectado lá como notificação e tudo mais. É o nosso cooler, onde a gente conversa sobre tudo nos canais, né? Então, essa ideia é boa, porque a gente ainda faz muita reunião. Pois é, isso é legal, mas aí você falou no Slack, a gente usa o Slack pra caramba, mas o que eu percebo é que a maioria das pessoas usa o Slack como uma ferramenta de real-time messaging. Sim, como se fosse um WhatsAppão. E aí eu mando mensagem pro Léo, preciso fazer uma pergunta, eu mando oi, tudo bem? Ah, não, isso daí e aí me mata. Fica esperando responder. Isso, eu não respondo. A pessoa que só me manda um oi, só diz um hi Chris lá, ela vai ficar... Me escreve tudo que você quer e aí, no meu momento, eu respondo. Eu respondo. Agora, se ela só me mandou um oi Chris, beleza. Presume que eu tô bem e eu não vou te dar oi. Pode me achar meio mal educado, também sou assim. Mas eu não vou responder só um oi. Cara, vai direto ao assunto. Eu acho que isso é um hábito também, e aí a gente precisa compartilhar, não sendo grosseiro, mas dicas de produtividade. Vai direto ao assunto, faça a pergunta que você quer fazer. Até porque um oi, quando a pessoa já escreve tudo, você já sabe o quão prioritário é você responder naquele, né, em que timing você responde. Se você vê que é muito urgente, você coloca como prioritário. Se você vê que é uma coisa que pode esperar, você deixa para depois no seu to-do, né? Sim, você deixa lá. Pô, legal, só para informação aqui não é tão relevante para agora, deixa para depois. Agora, a pessoa perde a oportunidade de conseguir a informação, ainda mais quando você... Cara, eu trabalho muito em fuso horário diferente. O cara me manda um negócio, um oi. Aí eu vou olhar no outro dia, será que eu respondo oi? E aí essa conversa vai levar quanto tempo? Né, para o cara chegar direto para fazer a pergunta que quer fazer. Né? Eu até pensei, vou criar um bot pro Slack que já vai responder aqui, né? Automático aqui. Questionário, né? Pro oi aqui, né? Muito bom. E isso já emenda, né? Já raspamos sobre isso, mas assim, se você fosse fundar hoje uma startup, né? Quais ferramentas, quais rituais de gestão e produtividade você colocaria como centrais no seu negócio?
Eu gosto muito de dar liberdade para as pessoas, né? Essa é a forma como eu lidero o meu time. Assim, eu compartilho o contexto e parto do princípio que a partir do momento que as pessoas elas têm contexto sobre aquilo que elas precisam fazer, elas têm liberdade para tomar a decisão. Então, compartilhamento de informação, isso para mim é super importante. Assim, comunicação ela é fundamental. Isso é algo que eu vejo que às vezes é um motivo de falha em algumas operações, é porque a comunicação ela não é transmitida da maneira correta. Então acho que em termos de olhar para processos ou estilo de gestão, é muita comunicação. Comunicação é melhor você pecar pelo excesso do que pela falta, né? Você ter um time engajado, conseguir ter um time engajado é muito mais fácil se eles têm bastante conhecimento do seu negócio, por que isso está acontecendo, para onde é que a gente está indo e como que a gente pretende chegar lá, do que se eles ficarem lá divagando ou criando histórias e cenários na cabeça e a pessoa está lá sofrendo às vezes por uma coisa que ela está imaginando porque você como líder não está comunicando o suficiente. Então é evitar ou reduzir os espaços para que a imaginação desvie a produtividade das pessoas, para que elas possam focar naquilo. Eu gosto muito do trabalho remoto, eu certamente adotaria uma política remota, criando ferramentas e possibilidades de encontros presenciais para reforço de cultura e momentos de interação entre as equipes. Eu acho que o Nubank está fazendo um modelo interessante, onde cria momentos de interação cada 3 meses, uma semana, mais para atividades mais de integração, de team building. Eu acho que isso é legal. E eu acho que o principal sempre é o desafio de todo mundo, né? Contratação, né? Você contratar bem, você contratar as pessoas que têm aderência àquilo que você quer fazer, ao seu modelo, sua visão, a sua cultura de negócio. Então, acho que é você não só ter essa visão, mas você buscar pessoas que sejam realmente aderentes àquilo e que operem bem dentro daquele formato. Você não pode querer que uma pessoa que tem uma necessidade pessoal de funcionar ou que funciona melhor dentro de um escritório, trazer essa pessoa e querer que ela performe 100% dentro de um ambiente remoto, híbrido, porque isso não funciona. Acho que é entender como que cada um opera, né, e quais são os motivadores para fazer com que o seu negócio cresça e escale. E o Cris, profissional individual, né? Como que é? Eu sou curioso com isso, né? Como que é a sua rotina? Você tem uma rotina determinada, boas práticas que você faz? Quais são suas manias de produtividade? Eu não sou muito metódico, assim. Eu pratico muito mais o empirismo, assim, com algumas coisas, assim. Então, não rotulo muito, mas eu tenho, de certa forma, 2 disciplinas, assim, no meu dia. Eu acordo sempre no mesmo horário, independente do horário que eu vá dormir. Não acordo super cedo, não sou do 5 AM Club, acordo todo dia às 7 da manhã. Mas eu paro de trabalhar todo dia às 5 da tarde. Já passamos esse horário, hein? Aqui já passamos, tô fora. Mas é só porque eu tô fora de casa, tô fora da minha área de cobertura aqui, então aqui tá tudo bem. Em roaming. Mas por que eu faço isso? Porque eu busco minha filha na escola todos os dias. Eu gosto de chegar lá e ela sai em torno de 6 horas, mas eu travo às 5 porque dá tempo de eu fazer aquela descompressão, para eu me desconectar do trabalho, eu escutar uma música, eu adoro música, eu dou uma caminhada e aí depois eu vou buscar ela na escola, porque eu também não gosto de ser aquele pai que chega lá e seu filho é o último que tá lá só esperando chegar, parece que foi abandonado na escola. Então eu tento sempre ser um dos primeiros a chegar. É perto? É perto, na minha casa é pertinho, dá uns 15 minutos. Eu vou buscar ela na escola, a gente volta e esse é o tempo que eu dedico para ela. Assim, eu tento estar lá presente, a gente fazer alguma coisa, ela vem cheia de novidades, me conta um monte de coisa no carro, a gente brinca. E você consegue desconectar? Eu consigo desconectar, eu desconecto. Porque acho que isso é uma coisa que eu entendi, aí a cultura do norte-americano acho que é legal nesse sentido. Ele para de trabalhar às 5 da tarde lá. Seja produtivo. E você tem que ser produtivo, ser super produtivo no tempo que você está ali dedicado para o trabalho. Porque o trabalho nunca acaba. No outro dia tem mais, tem de novo. Isso é um assunto de terapia para mim, que poderia ser até de coaching, mas é isso. A to-do list é interminável na mente, né? Ele nunca acaba, assim. Então, assim, não adianta você achar, não, vou ficar aqui, só mais isso aqui, vai ter sempre só mais isso aqui. E aí você vai indo embora. Assim, claro, se tiver algo urgente, depois que aquela minha rotina ali com a minha filha, com a minha esposa, aquele momento de família tiver terminado, antes de dormir, eu vou dar uma olhada, tem uma coisa pegando fogo aqui, vou ali, respondo, resolvo e tudo bem, mas não é algo que vá sobrepor
a minha prioridade. Assim, eu defini que a minha prioridade é fazer aquilo que eu gosto e passar tempo com a minha família e me dedicar também aos meus próprios hobbies, né? Porque eu passei com o tempo a entender, a minha definição é que o trabalho não me define. Uhum. Eu procuro não deixar com que o trabalho me defina. O Cris não é o country manager da Wix. Para mim esse é o meio. Isso é uma coisa que eu gosto de fazer, eu faço bem e sou pago para isso. Mas o Cris mesmo é o cara que gosta de tentar aprender a guitarra, sei lá quantos anos, não toca nada, que agora inventou de virar piloto de avião, tá fazendo aula para piloto mesmo? privado, vou tirar brevet, Eita. que tá sempre tentando fazer uma coisa diferente, que gosta de carro, que gosta de moto e gosta de passar tempo com a família. Então, assim, esse sou eu, mas eu trabalho também. Mas esse é você agora e depois de tempos e refletindo e caiu a ficha? Ou já é de um bom tempo? Não, isso é recente. Assim. Esse é um entendimento que veio com o tempo e eu acho que a minha filha, o nascimento dela ajudou a chegar nesse entendimento também. Então é recente. E, Cris, outra coisa, assim, eu te vejo como um baita profissional, né? Você tem um track record super bom, grandes marcas, trabalhos, né? Mas você é low profile, né? E eu acho que, apesar de você do pouco que se tem de conteúdo autoral seu, né? Tipo, no seu site, no c19s.me, e aí você vai chegar lá numa página do Medium com vários artigos super bons, assim. Mas você é low profile, né? Isso é intencional ou isso é só uma característica? É uma característica que passou a ser intencional. Eu tentei já ser mais ativo. Vai um pouco contra, assim, o meu estilo, o meu jeito de ser. E não julgamento se é bom ou ruim, né? Não julgamento se é bom ou ruim. Eu tentei, assim, em um dado momento profissional, entendi, cara, deixa eu tentar fazer aqui diferente, deixa eu ver como é que é isso. Expor mais. Me expor mais, né? Mas eu vi que aquilo não era para mim. Entendi que esse meio onde eu compartilho o conhecimento é onde eu fico mais à vontade. Eu não gosto muito de me expor pessoalmente, expor minha família, então fica nesse formato um pouquinho mais low profile. O LinkedIn, digamos, é o terreno onde eu fico mais confortável, onde eu me exponho mais profissionalmente só, sem precisar me expor dos dois lados. E é mais do que o suficiente para as poucas empresas que possam te interessar como carreira te acharem, né? Eles me acham lá, né? Assim, vai ser o caminho, tem funcionado. Talvez eu entenda que eu pudesse me expor um pouquinho mais, mas sim no intuito de compartilhar mais conhecimento, assim, encontrar qual que é o caminho onde eu consigo me tornar mais acessível para que as pessoas possam ter mais essa troca, assim. Então hoje eu tô aqui, é uma exclusiva aqui com o Léo, e isso é raro, assim, mas não porque eu fico restringindo, mas é que eu também não me exponho muito, obviamente as pessoas não vão lembrar tanto, mas eu tô aí, tô disponível. Eu falo bastante com jovens, com estudantes de graduação, falo bastante sobre carreira. Isso eu gosto, assim. Você sabe que muitos executivos, senior management, C-level de alguns clientes que são executivos altos de multinacionais, que são clientes da minha agência, da minha empresa, às vezes chegam para mim e falam, né, putz, Léo, como é que eu posso criar mais conteúdo? Porque parece essa pressão dos tempos modernos, né, de que todo mundo tem que produzir conteúdo, se expor, né? E muita gente, às vezes, vem com uma falsa noção ou entendimento de que produzir conteúdo é se expor pessoalmente. E não, né? Às vezes é achar qual é o formato mais confortável para você se comunicar sobre os seus skills e sobre o seu repertório, experiência. É um pouco do que você está falando, né? Sim. Os poucos artigos que eu vi no seu mídia são excelentes. Eu li a história do Fogo de Chão, eu deixei você contar, mas eu já tinha lido, né? Eu sou um pouco CDF, assim, para você já tinha visto a pauta que eu faço, mas eu estudo, né, do que eu vou falar, com quem eu vou falar, fuço tudo que é possível para tentar trazer a melhor conversa possível, né? Mas os conteúdos são bons, né? E aí é o que você falou, eventualmente identificar qual é o formato, né? Que nem você falou, acho que até antes da gente começar a gravar. Puxa, eu escuto muito podcast em áudio,
livros em Audible, porque o formato me atrai, né? E talvez seja isso, né? Ver qual é o formato para transmitir a experiência, né? Eu acho que no meu caso é encontrar a frequência e os canais de distribuição, né? Como que eu torno esse conteúdo mais acessível para quem se interessar por ele. Porque eu vejo que muita gente que esbarra lá naquilo que eu escrevo, que eu compartilho, gosta, recebo feedback super positivo. Então, o que eu tenho pensado agora é como que eu consigo tornar esse conteúdo mais acessível para quem estiver interessado, né, em conhecer um pouquinho mais sobre trajetória de expansão internacional, trabalhar nessas empresas, carreira, como desenvolver uma carreira de forma talvez um pouco mais atípica, né? Eu acho que tem lições muito únicas do caminho que você seguiu. Por isso que eu acho que não é trivial e por isso que eu acho que também o seu perfil é um perfil muito específico e isso tem os conteúdos que são lições muito legais de compartilhar, né? Falando sobre o mercado de tecnologia, e eu vou ser breve sobre isso para não alongar nesse tema, mas como é que você vê um resumo do atual momento do ecossistema de startups no Brasil atualmente, ou no mundo, na verdade, com esse contexto macroeconômico, o funding para as empresas, né, mais para late stage, cujos unit economics não para muito de pé, secando um pouco, né? Como que você vê esse momento? Acho que a gente passou, né, daquele momento de euforia, de capital absolutamente disponível para talvez teses não tão sólidas, para um momento de maior seleção, né? Para o mercado, eu acho que acaba sendo positivo, onde você tem uma seleção melhor, né, e uma alocação de recursos para negócios que façam mais sentido. Talvez antes você tinha negócios bons, não tão hypados, não tão sexys, que acabavam não tendo acesso a esse capital e hoje eles já passam a interessar, porque são um negócio que tem uma projeção de geração de receita, de cash flow muito maior do que outros. Então acho que a gente passa a ter um amadurecimento da forma como se investe, né? Então acho que esse é o cenário. A gente vê um cenário de retração no mundo todo, né? Nesse momento. Talvez um grande culpado disso tudo aí está sofrendo bastante, que é o SoftBank, né? Uhum. O Masayoshi tá colhendo os frutos de uma estratégia talvez não muito inteligente, que é quando você tem abundância de capital, você talvez toma decisões não tão assertivas ou sem uma análise muito profunda. E acho que é um pouco o reflexo disso, assim, o SoftBank acabou criando uma cultura de investimento talvez um pouco rasa, né? E a gente vê uma mudança nesse cenário. Obviamente tem empresas super sérias aí de private equity e VCs, mas a gente viu muita coisa acontecer aí que você olha, cara, isso não faz sentido, né? Esse dinheiro todo, e aí todo o efeito que aquilo gera de cash burn e tentar fazer crescer a qualquer custo, dentro de um cenário que era atípico, né? Boa parte desses investimentos que a gente viu acontecendo dentro de um contexto de pandemia, né, onde muita gente achava que aquele comportamento de consumo, né, no online ia perdurar para sempre. Capital abundante, canal digital como praticamente o único transacional possível naquele momento. Sim. E aí era meio no-brainer, né? Só que aí o cenário mudou, né? E você está envolvido, você dá mentoria para startups, advisor de algumas, investe, como que é o seu envolvimento fora da função executiva? Sim, eu participo, eu fui co-founder de uma startup, de uma HR Tech, hoje eu estou lá mais como um advisor, faço alguns investimentos anjo em startups, procuro fazer mais através de plataformas de crowd equity, né? Eu acho que me ajuda a conhecer, experimentar. Ajuda o workflow também, né? Ajuda no processo, na própria segurança jurídica do processo de investimento. E faço bastante conversa assim, com founders e startups early stage, assim, papo mesmo de não formal, mas de trocar experiência, conhecimento. Alguns me procuram, estão em processo de expansão internacional, a gente está pensando em um produto X, você conhece muito bem esse mercado, cara, eu estou sempre disponível para conversar com todo mundo. Só me chamar lá no LinkedIn que eu respondo todo mundo. Tem algum segmento assim que você acha que tá pouco falado e que pode ser uma grande tendência? Tem alguma coisa que você está olhando mais de perto? Eu ainda olho, acompanho, espero amadurecer um pouco mais o comércio conversacional, né? Eu acho que a gente ainda precisa evoluir em termos de ferramenta, mas a transação conversacional, né? Você levar o AI para dentro dos canais onde o cliente já está, né?
O grande desafio para a plataforma, quando é um mundo que eu conheci um pouco mais a fundo de e-commerce, é que a plataforma ela tenta tirar a transação do ambiente onde ela naturalmente acontece e levar lá para dentro do site, da loja online e fazer a conversão por lá. E aí, quando você fala de pequenos negócios, essa transação acontece no WhatsApp. Né? Então, tudo bem, você tem ferramenta de cobrança ali. Mas como é que é o fulfillment disso, né? Eu vendi lá, eu posso vender qualquer coisa, mas se eu fizer 10 pedidos por dia, poxa, como é que eu me organizo? Eu vou ter que pegar um papel, anotar tudo aquilo ali, e aí você levar uma árvore lógica ali de AI para dentro de um ambiente onde a transação já está acontecendo, eu acho que tem um potencial muito grande. Isso é algo que eu me interesso, tenho acompanhado, e tem algumas empresas aí nesse setor que eu tenho acompanhado mais de perto, ver se elas amadurecem em termos de produto. Muito legal. Cris, indo para assuntos mais pessoais e indo para a reta final, como que você lida com autoconhecimento, ferramentas de desenvolvimento pessoal? Você usa de mentores, coaches, terapia, meditação? Você tem alguma linha que você segue? Eu uso, né, busco me cercar de mentores. Eu acho que é importante a gente construir uma rede de pessoas que a gente possa buscar esse conhecimento e compartilhar. A terapia também, eu acho que é fundamental para a gente que vive com esse excesso de informação e vive na era da ansiedade, né? Eu sou super ansioso, então Somos. É fundamental. E a minha rotina é na terça-feira eu paro na hora do almoço, minha função executiva no meu business, né? Faço uma sessão de terapia e depois eu venho para cá. Olha aí. Então já veio refinadinho, tunadinho. Então eu busco isso, assim, e o conhecimento, assim, de um modo amplo, assim. Eu tenho interesses muito diversos, muito amplos, assim, que fogem bastante só, não sou muito focado em ficar só consumindo conteúdo de Livro business. de business, né? Eu gosto de muita coisa diferente, né, que vai desde rock and roll até aviação, passa ali por business de vez em quando, mas eu tenho interesses muito diversos. E eles são sazonais também. Então, eu sou assim, às vezes eu mergulho numa coisa intensamente e aí depois eu mudo o foco. Assim. É isso aí. Então, assim, num momento eu quero virar roqueiro, no outro eu quero virar piloto de avião, mas um dia eu estava estudando sobre um negócio de reflorestamento, assim. Então, assim, surge uma ideia de alguma coisa que eu tô lendo, eu vou lá, me aprofundo, a curiosidade e a gente vai indo. Então, assim, eu busco conhecimento de diversas fontes. Podcasts são também muito importantes para mim. E eu procuro, pelo menos uma vez por ano, fazer um curso específico, aprofundado em um tópico que eu queira conhecer em alguma instituição de fora, seja presencial ou online, para me ajudar a continuar oxigenando, assim. Muito bom. E você já falou ao longo do nosso bate-papo, né? Mas não, acho que vale repetir, né? Hoje, quais são seus hobbies para recarregar a bateria? Meus hobbies. Eu brinco de boneca de Barbie, né? Com a minha filha, esse é um hobby. Né? Um hobby involuntário, mas eu brinco de boneca com a Laís. Eu tento pedalar, assim, eu não sou uma pessoa muito ativa fisicamente, eu deveria ser mais. Tento pedalar de vez em quando. Volta e meia eu tento aprender a tocar guitarra, né? Eu falo que eu tento aprender porque eu sou um eterno aprendiz, mesmo não toco nada, mas eu gosto da guitarra também como um objeto de decoração. Eu cheguei até acho umas 5 ou 6, assim. Eu também. E assim, nossa, que bonito. Eu olhei assim, nossa, você toca muito, toco nada. Não me pede pra tocar nada, que é só decoração, um objeto bonito. E agora meu tempo tá muito voltado pra aviação, assim, era um sonho antigo. Legal isso, cara. Você é o Tom Cruise, hein? Nada. É um sonho de criança, assim, de ser piloto. E aí agora chegou a hora de tirar esse sonho do papel. E depois comprar o avião. Esse é outro passo. Né? esse é mais difícil. Um hobby em comum, uma curiosidade, né? Eu gosto de guitarra, já também tive coleção, comecei a estudar quando tinha violão com 7 anos, depois com 17, 18 comecei a fazer aula de guitarra, depois com 20 e poucos já voltei a fazer, e aí quando comecei a ganhar dinheiro comecei a colecionar, então tive Fender, tive Gibson Classic 1960, Les Paul e tudo mais, mas tinha mais equipamento do que pegada para tocar mesmo, né? O que você ouve? E quais são seus guitarristas? Primeiro, quais guitarristas você gosta de ouvir e quais você gosta de tocar? Que são coisas bem diferentes. São coisas diferentes. Eu gosto muito de ouvir o Slash. Né? Puta, eu gosto.
Ele tá tocando melhor, hein? E ele tá tocando bem, ao contrário do Axl. Então, vai ter show, vai ter show de Guns N' Roses em Porto Alegre. Você vai, cara, tô afim de ir pelo Slash. Não sei nem se eu quero ver o Axl cantar. Ele tá muito preciso, cara, tocando. Então ele tá com uma pegada. Ele mantém aquela pegada daquele feeling que só ele tem, porque tem aqueles caras que quando você ouve, você sabe quem é. E ele é um dos caras. Sim, né? Com certeza. Ele já foi em alguns shows de Slash da carreira solo, ou com Miles Kennedy também. E, cara, assim, pra mim fico fascinado vendo ele tocar a guitarra, né? Mas como banda, assim, que eu escuto muito, até demais, é Pearl Jam. Eu gosto muito do vocal do Eddie Vedder e também de algumas letras das músicas, da profundidade, da forma da composição. Acho que são letras que trazem um significado pra mim e eu gosto pra caramba. Sou fãzaço de Pearl Jam. Legal. Só os dois, assim, ou tem mais coisa? Não, assim? tem mais um monte de coisa, assim. Mas passa muito, então, pro rock, né? Passa muito por rock. É tudo... É só rock. E o que você toca bem? Toco bem nada. Eu tento tocar mais ou menos. Aí eu toco um pouquinho melhor Pearl Jam, porque talvez por consumir muito, aí vai lá Yellow Ledbetter do Pearl Jam, Wishlist e música faz sentido, porque eu acho que aí eu não tenho a velocidade para conseguir tocar um Slash, né? Eu não tenho a habilidade, a destreza para conseguir ter uma performance ali legal, tentar fazer parecido. Então eu vou naquele caminho onde eu me sinto um pouco mais confortável. Mais rítmico. Mas sai os solos, tipo de uma live? Sai um solinho de vez em quando, assim. Nada muito sofisticado. Qual é o seu set hoje? De guitarra, ampli, pedais, assim? O que você usa? Hoje eu tô com uma Gibson, uma Les Paul, daquelas da série do Slash, um amplificador, um Fender, valvulado. E pedal não uso muito. Porque valvulado mesmo. Um pequeno, No volume 1 ele já tá alto pra caramba. Super Champ, e aí eu só troquei o falante dele para um Eminence e ficou mais alto ainda, assim, meus vizinhos adoram, né? É um negócio legal. Então, mas é isso aí, assim. Mas eu gosto muito de um violão, tem um violãozão Fender, né? Um estilo um pouco mais folk, assim, que tem um timbre, um negócio que é surreal. Mas de novo, assim, é equipamento demais para talento de menos. Legal. E você sabe que teve muita gente que já entrevistei de, enfim, empreendedores, de startups, tem muita gente que toca, viu? Hoje em dia, tem bastante gente. Em vez de fazer evento startup, a gente tem que fazer show de rock. Né? Já foi falado aqui em algum momento, eu vou juntando os nomes, assim, para algum momento fazer alguma coisa. Cris, eu vou para uma reta final aqui, que eu sempre faço um bate-bola pedindo dicas, tá? E vamos ver o que vai sair, beleza? Lá, beleza. Então, um hábito que te ajuda no dia a dia. Disciplina. Eu acho que é a minha disciplina de acordar sempre no mesmo horário e enxergar o dia todo pela frente. Um livro que você recomenda? E de novo, um dos meus interesses fora do mundo do business é o livro End of Poverty, do Jeffrey Sachs. Eu acho que essa é uma das temáticas que eu me interesso bastante, que é pensar como a gente consegue contribuir para a sociedade ou para sociedades até distantes da nossa de forma positiva e gerando impacto. Assim, eu acho que ele traz insights muito, muito interessantes para a gente repensar o nosso papel na sociedade. Muito bom. Um podcast, filme ou série que gostaria de recomendar, pode ser um de cada. Um podcast que eu gosto pra caramba é o Pivot, né, com a Sarah Switcher e o Prof G, né, o Scott Galloway. Ele sozinho no Prof G podcast eu não gosto tanto, porque aí eu acho que ele fica muito em si mesmado. Quando no Pivot que eles fazem em conjunto dá um balanço legal, que é um podcast que eu consumo para notícias, para atualidades, inovação do mundo de tech, o que está acontecendo, um pouco dessa perspectiva. E daí que veio a versão ao TikTok? Veio daí, escutando o Scott Galloway. Eles tiveram um evento Code, né, recentemente lá na Califórnia, e ele foi bastante enfático aí, questionando, né, alguns executivos de tecnologia sobre se não deveria banir o TikTok e tudo mais, né? É que aí a gente entra, eu também vejo direto sendo falado sobre isso, e a gente entra de um lado, é a teoria da conspiração versus os fatos que de fato fazem muito sentido, né? Enfim. E você falou podcast, né? Filme ou série? Alguma?
Ah, série, aí de novo, eu sou muito aleatório em séries, assim, tem nada que me prenda muito por muito tempo. Então, poxa, me foge. Eu assisto muita coisa ligada a conteúdo de carro e agora de aviação. Então, assim, pega aquelas séries Netflix de reforma de carro Sim. antigo, Rust Valley, é o meu tipo de série, é isso aí. Porque no meu tempo livre, eu procuro me desconectar mesmo, assim, e fazer coisas diferentes. Então, E você andava muito de Harley, né? ainda ando. Faz umas estradas por É, ali. menos do que eu gostaria, né? Assim, a vida vai mudando, A né? minha memória de conteúdo seu passa por isso. A gente chega de É, Harley. Assim, tenho lá minha Harleyzinha carburada ainda na garagem. Um app não óbvio que você usa com frequência, que saia do comum de redes sociais, WhatsApp, app de banco. Ah, sim. Eu adotei o Brave, o browser, para me livrar um pouco do Chrome. Tanto por consumo de processamento, eu via meu Mac com sempre consumo de RAM e CPU muito alto usando o Chrome, buscando uma alternativa, e também como forma de privacidade, de ter um pouco mais de controle. E ele é rápido? Ele é rápido. Ele é leve, ele é rápido, funciona bem pra caramba. Eu uso ele tanto no Mac quanto no iPhone. E pelo menos me dá uma sensação um pouco de não estar também entregando tantos dados assim pro Google. E você tem algum downside de não ter algum plugin específico que seja necessário ou ele roda com tudo? Algumas extensões, né? Eu acho que o Chrome ficou muito popular com extensões, então algumas extensões específicas que eu tenho o costume de usar no Chrome, algumas não tem disponível no Brave. Eu deixo o Chrome como backup, eu preciso... Sim, na hora que precisa, que né? eu preciso, eu abro lá, roda a extensão e tá resolvido. Legal. E para fechar, você tem alguma frase que te representa ou que você se identifica? Eu acho que eu até falei essa outro dia num papo com os estudantes de graduação sobre carreira, era que onde você começa não determina aonde você pode chegar. Assim, eu estava contando um pouco a minha história, que é muito de você construir o seu próprio caminho, construir o seu futuro, você ser protagonista. Então, assim, não ficar preso se você começa em numa posição que te parece desfavorável, numa situação menos privilegiada. Cara, se você quiser, tiver determinação, você consegue construir seu futuro. Então, não se limite, porque às vezes parece que você está começando numa posição que é menos favorável do que outras pessoas. Nossa, eu acho, de tudo isso que você falou, né, ao longo da conversa inteira, desse episódio inteiro, acho que eu vejo assim, muito um empreendedor de construção de carreira, assim, sabe? Assim, porque parece que o seu Lego, né, que você montou foi muito interessante. Acho que tem muito o que ensinar, né? Acho que o pessoal que te consulta ou que te pede entrevista, acho que deve ter muito isso, né? Sobre desenvolvimento de carreira. Tem bastante. Acho que esse é o tópico que eu acabo compartilhando mais, o conhecimento, contando um pouco essa história não linear, de como eu conheci, não óbvia, e um pouco dessa vontade de construir e de não esperar com que as coisas acontecessem, realmente de fazer acontecer. Tinha uma frase, eu até ia colocar que tinha uma frase que eu li em algum artigo seu que você falou, acho que a sorte favorece a mente preparada, e eu achei que você ia falar essa frase. Não, essa é boa, você tem que estar preparado, mas eu acho que você tem que ser curioso, cara. Acho que usar a curiosidade, principalmente nos tempos modernos, de né? forma positiva, ajuda muito. Cris, para quem quiser conectar, LinkedIn é o melhor canal? LinkedIn é o melhor canal. Eu tenho uma URL aí, cristianomendes.com, direciona direto pro LinkedIn. Ou c19s.me cai no Medium. Cai no Medium. Cada domínio direciona para um lugar diferente. Direciona para um lugar diferente. Cara, você deve ter tantos domínios, né, que vão... vão indo para cada lugar. Essa fica mais do meu branding geral, aí vai pro LinkedIn, cristianomendes.com. Alguém já te fez essa pergunta da similaridade com o A16Z? Não, você foi o primeiro. Você é sempre muito sagaz. Eu lembro dos tempos de Man in the Arena, você captava algumas coisas na conversa que as pessoas, alguns anos depois, iam entender, mas... Não, o que eu fui ver, né, eu tava vendo assim, putz, deixa eu olhar ali, né, porque eu não sabia todas as passagens. Eu lembro de GoDaddy, eu ouvi de Shopify, mas eu não peguei todos os pontos da sua carreira, né? E aí, no seu LinkedIn, tem lá o e-mail, né? Que é cris@c19s.me. Aí eu falei, c19s.me? Aí eu fui contar, eu escrevi Cristiano Mendes e contei os caracteres. Eu falei, tem alguma... Não tá batendo com a lógica, entendeu? Faltava o nome no meio. E aí, eu tenho uma pauta sempre, só que eu tenho muita anotação aqui que é só pra mim, entendeu? E a minha primeira pergunta, eu sempre tento trazer uma coisa que o convidado não tá preparado.
ou que não tá sabendo que vai vir, entendeu? E foi essa hoje. Ah, legal. Bom, mas tinha uma explicação. Não... Tinha uma explicação. Não é o domínio mais barato que apareceu lá quando tava tentando registrar alguma coisa. Então tá bom. Cris, eu queria agradecer a sua presença, foi um bate-papo incrível, muito bom te reconectar, que a gente tem falado nos últimos tempos recentes aí, mas bom reconectar contigo nesse episódio. Muito bom, brigadão, Léo, foi um prazer estar aqui contigo hoje. Valeu. Galera, obrigado pela audiência e a gente volta no próximo episódio. Até a próxima.